Deixa eu cumprimentar rapidamente o Coutinho para ele trazer uma primeira leitura. O Gui pode falar da guerra e na sequência a gente já monitora o Haddad, cuja entrevista parece estar começando lá no ICL. Coutinho, bem-vindo, meu amigo. Bom dia para você. Bom dia, meu querido. Firme e forte? Meu nobre orador. Muito obrigado. Que nos leva a altitudes excelsas do conhecimento. Tá inspirado hoje, hein? Meu nobre amigo Diego, de beleza nórdica. Bom dia. Meu amigo querido Moreno, aquele abraço que só eu consigo dar nele. Nobre audiência, sensacional, um prazer. Nosso rio de esperança desse canal. Vocês nos alegram todos os dias. Hoje é para enfiar o dedo na boleta, porque de pobreza já chega a pobreza de espírito. Eita! Gostei de ver. Coutinho, você tá inspirado. Bom dia. Vamos lá, dólar e índice no pique. O Haddad vai começar a falar, pois não? Bom dia, pessoal. Vamos lá. O índice tá ali, volta para dentro do canal, restrito 126.830, 130.175. A priori deu certo, aquele comentário que eu imaginei, né? Ou seja, o índice não tinha espaço para subir da forma que vinha, volta para dentro do canal, lateraliza, começa a montar uma figura baixista. Dólar também no 0 a 0, não consegue romper R$ 5,694. A figura permanece uma figura de envelope de baixa, cai, longa lateralização, só estamos aguardando cair. Ok, anotado, 9,2. Índice e dólar devidamente repassados. Deixa eu fazer um protocolo aqui, ó. Começou a dinâmica de entrevista entre Fernando Haddad e os jornalistas do ICL Notícias. Vamos dar uma olhada em como está se dando a dinâmica por ali. O Diego dividiu comigo que acabou de ser endereçada uma pergunta para o ministro da Fazenda sobre a inflação dos alimentos. Vamos acompanhar um pouco. Um programa bastante importante, subsidiado, para que pastagens degradadas sejam recuperadas e destinadas à produção de alimentos. Provavelmente, nós vamos colher uma grande safra a partir do final desse mês, começo de março. Uma grande safra, talvez seja a maior safra. Se não for a maior, vai ser uma das maiores. E é assim que nós vamos continuar exportando muito alimento e garantindo o abastecimento interno. Tem várias inovações que foram feitas pelo Ministério da Agricultura. O ministro Fávaro é um craque. Tem feito vários instrumentos novos para diversificar a produção de alimentos pelo território nacional. É o caso do arroz, por exemplo, que está muito concentrado numa região e agora ele vai ter uma tentativa de espalhar as culturas por vários estados. Nós estamos num período de crise climática. Com as enchentes do sul, o arroz acabou sendo muito afetado. Né, muito afetado ano passado. Aí se você tem muita chuva num lugar só, você acaba afetando a população ou inteira. seca num lugar, chuva no outro. Então, nós vamos ter que lidar hoje com a questão da mudança climática, diversificando as culturas pelo território, de maneira que se um estado for afetado, os demais suprem a oferta necessária para estabilizar os preços. Né? Foi desmontado pelo governo anterior, você sabe, todo o programa de aquisição de alimentos, estoque reguladores, houve uma destruição, né, do país nesse sentido. O presidente Lula, a determinação dele é mandar recuperar. Agora, nós também tivemos episódios que precisam ser contornados. Nós tivemos problema de seca e inundação o ano passado, isso afetou. Tivemos aí a manutenção dos juros americanos em patamares muito elevados. Isso faz com que o dólar fique muito forte no mundo inteiro. E quando o dólar está muito forte no mundo inteiro, ele causa uma inflação no mundo inteiro, porque parte do que a gente produz, a gente exporta, então os preços internacionais acabam balizando isso, mas com a queda do dólar que aconteceu nos últimos 60 dias, 30 dias, começou a cair o dólar para patamares mais aderentes aos fundamentos da economia brasileira, e com a safra que vai entrar a partir do final do mês, nós acreditamos que esses preços que vão se estabilizar num patamar mais adequado. A inflação de janeiro já, de certa maneira, foi a menor da história de janeiro, e nós entendemos que nós vamos colher bons frutos no combate à inflação, inclusive no que diz respeito aos alimentos. Ministro, mas aí você tem uma Selic no meio do caminho, parafraseando o poeta, né? O poeta tem uma Selic no meio do caminho. Bom, eles vão encaminhar então política monetária. Registrar que o dólar está em R$ 5,711, uma queda de 0,02 estável, no aguardo de mais declarações do Haddad. O Ibovespa Futuro vai subir no 0,07%. Vamos ver agora, Banco Central deverá ser endereçado. Safra. Eu sei que o senhor já está entrando com medidas, conversando com o TCU também, para poder liberar isso, para não ter nenhum tipo de problema na safra. Mas isso é diretamente ligado à Selic. Fica muito caro para o país
bancar essa Selic. Como é que está o diálogo com o Gabriel Galípolo, o Banco Central, para estabilizar essa Selic e eventualmente fazer com que ela chegue num patamar um pouco mais tranquilo para a população brasileira? Em geral, a gente compensa o aumento da Selic para não comprometer a produção. O problema de hoje é que nós vamos aprovar o orçamento. O orçamento não foi aprovado ainda. Não foi aprovado ainda. Eu, inclusive, mandei para uma das lideranças da FPA um comunicado dizendo que nós estamos oficiando o TCU hoje sobre esse problema da não aprovação do orçamento. Nós não queremos que tenha nenhuma descontinuidade as linhas de crédito. Só está afetado o enorme produtor. O produtor de alimentos não está afetado por isso. Porque o produtor não precisa se preocupar com porque isso. São pequenos valores que nós conseguimos encaminhar com uma certa naturalidade, mas nós vamos aprovar o orçamento. Nós estamos já no final de fevereiro, daqui a pouco carnaval, quer dizer, para onde vai isso? A gente entende que o Congresso tem dado a sua contribuição. O ano passado mesmo aprovaram muitas leis que ajudaram a equilibrar as contas públicas, sem o que seria difícil fechar o orçamento. Então é importante dizer que o Congresso fez uma parte importante do trabalho no ano passado ao ajustar algumas despesas que estavam saindo do controle, justamente para ter um orçamento equilibrado. Porque, paralelamente aos programas sociais, que são muitos, e o presidente Lula recuperou todos os programas que foram descontinuados pelo governo anterior. Mas nós temos um compromisso com a questão fiscal. Então, nós fizemos o ajuste no ano passado, o orçamento pode ser aprovado com equilíbrio nas contas, que é o que garante a sustentabilidade da economia brasileira no médio e longo prazo, crescimento com inflação baixa, que é a nossa obsessão, voltar a crescer como estamos crescendo, mas com inflação controlada. Então, o Brasil cresceu quase 7% em 2 anos, coisa que não acontecia há quanto tempo? Estamos crescendo, mas precisamos fazer isso com inflação controlada. Então, o orçamento hoje está em condições de ser votado com equilíbrio. E, para nós, um orçamento equilibrado é condição do desenvolvimento sustentável. Inclusive, para trazer a inflação para baixo, para trazer o juro para baixo. Tudo isso é um organismo que tem que ser todo ele, né, coordenado para que ele tenha saúde, tenha sustentabilidade. Então, eu quero crer que aprovando o orçamento, um orçamento equilibrado, fazendo redistribuição das rubricas de acordo com o que foi aprovado no ano passado, nós vamos poder ter, no médio prazo, taxas de juros menores, com sustentabilidade fiscal e sem penalizar a população que depende do Estado, inclusive os produtores, que dependem do Estado para continuar produzindo alimentos baratos. Inclusive, já entrando nessa questão do fiscal, porque ela ficou muito na centralidade fiscal no ano passado, e isso acabou fazendo com que as pressões no mercado financeiro, muito também voltadas para esse cenário fiscal, acabassem deteriorando o cenário macroeconômico desse ano, jogaram os ativos para cima, então o dólar foi para cima, a nossa bolsa foi para baixo, teve uma volatilidade enorme. E eu vejo muito um fiscalismo seletivo aí nessa coisa, assim, porque ao mesmo tempo que o mercado é muito fiscalista, parece que não basta cumprir ali as metas ou cumprir a economia que eles esperavam. Eles queriam que fosse da forma que eles esperavam, ali com cortes mais profundos nos gastos. E eu também vejo uma resistência desses agentes, enfim, que têm poder político e econômico, em abrir discussão. Então, todo mundo quer corte de gastos, mas ninguém quer abrir mão dos privilégios. Então, se entra, por exemplo, uma questão de juros sobre capital próprio, ninguém quer discutir. Se tem ali uma desoneração de folha, ninguém quer discutir, mas todo mundo quer corte de gastos. Então, eu vejo que isso acaba pesando bastante nessa discussão e tem toda uma deterioração do cenário. Como que a gente pode... Existe mesmo essa cobrança excessiva no fiscal, talvez um exagero em relação a isso? Como que você vê todas essas questões, principalmente dessas pressões que vêm de mercado financeiro e acaba afetando a vida de todo mundo? Atenção. Olha, eu acredito que exista hoje um consenso maior de que os 10 anos de déficit fiscal não fizeram bem para a economia brasileira. Hoje eu acredito que exista uma noção maior, porque veja só, nós tivemos 2 ministros da Fazenda, né, que eram declaradamente de direita, a favor do Estado mínimo e tal. Verifique os déficits públicos que eles produziram. São déficits recordes na história do Brasil. E nem por isso eles sofriam pressão para ajustar as contas. E não ajustaram. O ministro anterior, aliás, fez um certo superávit vendendo estatais.
Não, em algum momento? Não foi só isso. Não só dilapidou o patrimônio público, né, o caso da Eletrobras e da Petrobras, que foram dilapidados, como deu calote, né, na dívida pública de precatório, que é dívida pública precatório, né? Então, quando você dá calote e vende na Bacia das Almas para fazer dinheiro rápido, aí, vamos dizer, não vale, né? Esse tipo de coisa, porque não é estrutural. Não dá para repetir esse ano, né? Você não consegue. Vendeu. Você não consegue doar uma Eletrobras por ano. Não tem uma Eletrobras por ano para agradar os amigos. Não tem. Porque quando você vende no preço que foi vendido, é para agradar alguém. Né? Não tem sentido o que aconteceu. Se fosse um baita de um projeto de privatização que você usa o recurso para construir outro ativo, para investir em dólar vai subindo 0,10%, R$ 5,718. O Ibovespa Futuro no 0 a 129.500 pontos. De um problema estrutural que o governo Lula está tentando resolver. Obsessivamente tentando resolver. Aí pega uma questão ou outra para dizer que não é bem assim, olha aqui esse detalhe. Mas estruturalmente, quem imaginava no começo do ano passado que nós íamos fechar o déficit do ano anterior, 2024, com 0,09%. Ou seja, equilíbrio fiscal. Aí o pessoal fala, mas e o Rio Grande do Sul? Bom, o Rio Grande do Sul foi uma emergência. O presidente Lula ia deixar um estado inteiro debaixo d'água, cruzando os braços. Para fechar a conta? Aí não dá também, né? É engraçado que quando falam do governo anterior, eles tiram toda a conta da pandemia. Mas quando é para tirar a tragédia do Rio Grande do Sul, aí não vale. Você sabe que tem até um estudo mostrando que, em geral, se é muito mais rigoroso com governos progressistas do que com governos conservadores. Então há mesmo, isso é científico, não sou eu que estou falando. Tem estudos mostrando que as próprias agências de risco internacionais, são 3 grandes agências de risco, são mais permissivas com governos ultraconservadores do que com governos que procuram preservar a questão social, procuram preservar a proteção social dos mais vulneráveis, daqueles que dependem mais do Estado para se emancipar, que é o que todo mundo deseja. Mas ficar reclamando disso não é bom. Sabe por quê? Porque ninguém de nós é ingênuo a ponto de saber, de não conhecer o desafio que estava colocado para o presidente Lula. Nós sabíamos o desafio que estava colocado para ele, sabíamos em 2003, nós assumimos em 2003 com uma dívida líquida igual a essa, igual à atual, e com uma Selic de 25% e uma inflação de 12%. Então o presidente Lula, repito, a dívida líquida em 2003 era praticamente idêntica à atual, com uma Selic de 25% e uma inflação de 12%. Isso no pós-governo Fernando Henrique. E nós procuramos administrar, você não é num passe de mágica que você resolve o problema, lembrando que Fernando Henrique entregou um superávit primário, isso, justiça seja feita, ele entregou, apesar da Selic e a inflação estarem descontroladas, mas você tinha uma base ali, mas uma dívida externa com a FMI maluca, não tinha reservas internacionais, não existe passe de mágica. Mas eu acredito que se trabalhando sério, com o apoio do Congresso, com o apoio do Judiciário, porque são questões fundamentais, os 3 poderes trabalharem juntos. Se começar a ter pauta-bomba, se começar a ter decisão judicial, como aconteceu na tese do século, por exemplo, em que o governo Temer cochilou, não fez absolutamente nada numa questão decisiva que valia R$1 trilhão, R$1 trilhão, não estou brincando, que é a questão do PIS/COFINS. Hoje a dívida brasileira seria 10% do PIB menor se um voto tivesse sido mudado no Supremo Tribunal Federal. Ao invés de 6-5 contra, fosse 6-5 a favor da União. Mas o mercado não precifica isso. Tanto é que o dólar e o juro na época não se alteraram muito. E a pancada foi de R$1 trilhão. Não tem nada parecido acontecendo hoje, com essa penência toda, né? Não tem nada parecido acontecendo hoje, pelo contrário, nós tivemos 2 anos de muito êxito no Judiciário, mostrando as causas que estavam em jogo e as consequências de cada decisão. Os ministros do Supremo e do STJ foram muito
abertos a compreender o processo que estava em jogo, foram solidários com o país, colocaram questões partidárias num patamar e a questão nacional do interesse público em primeiro lugar, e foi possível, tanto no Congresso quanto no Judiciário, fazer um trabalho de recomposição dessa estrutura institucional, que é o que vai garantir, ao fim e ao cabo, as condições do Brasil crescer de maneira sustentável. Mas você tem razão. Existem 2 pesos e 2 medidas, né? Mas nós não podemos reclamar disso. Nós temos que mostrar que nós somos capazes de, em condições adversas, continuar perseguindo nossos objetivos, que é entregar o país muito melhor do que a gente recebeu. E nós vamos, com todas as dificuldades que vocês estão acompanhando, que não são poucas, nós estamos atuando dia e noite para isso. Ministro, como fica qual que é o próximo assunto? Com a nova presidência, o deputado Hugo Mota, em relação à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Foi um comunicado do senhor no ano passado, as pessoas ficaram muito, imagino, contentes com isso, né? Há uma certa incompreensão da população, porque eventualmente muitas pessoas imaginaram que isso já estava valendo para esse ano, mas a gente tem que deixar claro que isso depende de uma aprovação do Congresso. O senhor já teve essa conversa com o presidente da Câmara, isso vai ser votado em fevereiro, março, abril, quando vai acontecer de fato isso? E para as pessoas já saberem se vai valer de fato para o imposto de renda do ano que vem. Leandro, nós estamos fazendo a reforma tributária mais ambiciosa e progressista da história do Brasil. Nós fizemos a reforma do imposto sobre consumo, prevendo que as pessoas que estão no Cade Único recebem na conta instantaneamente, via cashback, né, que é o dinheiro de volta, o que elas pagaram de imposto sobre vários produtos. Nós estamos fazendo uma reforma tributária absolutamente digital e transparente. Todo mundo paga, mas paga menos. Ou seja, você mantém a arrecadação, mas distribuindo o ônus por mais pessoas. De maneira que os privilegiados hoje que não pagam impostos vão pagar para que quem paga, que é o trabalhador, pague menos. Hoje, quem paga imposto no Brasil... O dólar volta praticamente para o 0 a 0. Nós temos R$ 5,715, curva de juros fechando, renovando mínimas ao longo de sua extensão, são 2 pontos base e meio a menos. E o Ibovespa Futuro chega a 0,11% de alta, a 129.630 pontos. As resistências conhecidas, fazendo com que quem não paga passe a pagar, de maneira a equilibrar um pouco o jogo, que é muito desfavorável para a população de baixa renda. Então, às vezes, quando eu vejo comentários, qual é a do governo Lula? A do governo Lula é a mesma, de sempre. É equilibrar o jogo a favor de quem não teve oportunidade, de quem ainda não conseguiu respirar. Eu, quando fui ministro da Educação, e nós fizemos a maior expansão das vagas universitárias gratuitas do país, mediante FIES, ProUni e ReUni, a expansão das federais, dos institutos federais, era para que o filho do trabalhador pudesse chegar na faculdade. Né? A população negra que ficou alijada do processo educacional pudesse chegar à universidade, pudesse ser médico, doutor, engenheiro, enfermeiro, professor. Então, é a mesma coisa aqui, porque aquilo ali foi uma reforma tributária. Se você... A Câmara está sensível a isso, a questão dos R$5.000, por exemplo? O desafio não vai ser isentar. O desafio vai ser compensar com quem não paga. E aí você vai para o andar de cima. E aí nós vamos ter que chegar no andar de cima. E aí a artilharia vem pesada contra o governo e contra a Câmara. E pedir assim, você que não está pagando nada, contra o trabalhador que está pagando 27% de imposto, vamos equilibrar esse jogo. Você vai pagar um pouco para ele pagar menos. Mas ninguém aceita perder dinheiro, ministro. Como é que você vai fazer isso? Mas para que tem Estado? Para que tem Partido dos Trabalhadores? Para que tem... para buscar... E assim, vamos para os dados. Vamos verificar como é que é a distribuição de renda no Brasil. Vamos verificar quem é que está pagando imposto no Brasil. E você vai ver que quem está pagando é a população trabalhadora, o seletista, o funcionário público, pelo menos os funcionários públicos, né, professores, enfermeiros e tal, né, que tem desconto na folha. Não tem opção de não pagar. Tem que fugir, não tem como sonegar. Então, por que buscar justiça virou um pecado no país mais injusto, um dos mais injustos do mundo, em termos de distribuição de renda? Quer dizer, buscar justiça com equilíbrio fiscal, vamos reequilibrar. Fundo público, quem é que vai contribuir com o fundo público?
Vamos fazer uma coisa mais proporcional, né? Então, eu fico um pouco perplexo de ver que, às vezes, quem grita mais no Brasil é quem tem mais e quem menos contribui. E, às vezes, a pessoa humilde que já está contribuindo, essa não grita e acaba não fazendo valer os seus direitos. Eu penso que o grande trunfo do terceiro mandato do presidente Lula é que ele está promovendo a maior reforma tributária da história do Brasil e buscando justiça tributária. Porque as outras reformas que eu estudei, tanto a do governo militar, né, da ditadura militar, quanto da estabilização da moeda do real, aumentou a carga tributária sem se preocupar com a justiça tributária. Essa aqui, ao contrário, nós não estamos preocupados em aumentar a arrecadação, porque o princípio é manter o equilíbrio, mas fazendo mais justiça tributária. Então, é da água para o vinho. Perfeito. E isso não está sendo, na minha opinião, suficientemente valorizado, nem pelo nosso campo, que deveria estar, assim, pedindo para a coisa andar, para a agenda andar. Em relação a isso, claro. Até pensando nessa questão das políticas públicas. Vamos ver qual que é o próximo assunto, sobretudo citou aqui alguma pauta fiscal. Ele veio de anos praticamente de uma guerra orçamentária, né, vindo do teto de gastos. E aí eu queria entender, né, como é que... Porque os gastos da Previdência, eles acabam crescendo acima da inflação, às vezes até do limite das despesas. Como que a gente pode, né, evitar que esse problema aconteça, dessa guerra orçamentária entre as pastas, para que não penalize essas políticas públicas essenciais, comprimindo essas outras despesas? Então, você tem que zelar... Eu sou favorável, é o seguinte, tem que ter programa social, tem que ter colchão de proteção, tem que ter rede de proteção, ok. Mas elas têm que estar calibradas. Eu sou absolutamente contra você, você passar em branco os ajustes que precisam ser feitos. Vou voltar à minha experiência de ministro da Educação. Cada 3 meses, nós mandávamos o relatório da frequência escolar de todas as crianças filhas do Bolsa Família. E muitas vezes nós suspendíamos o São pagamento. 9 horas com 23 minutos. Nós acompanhamos boa parte das primeiras respostas de Fernando Haddad em meio à entrevista que concede ao veículo ICL Notícias. E estamos retomando aqui algumas das principais ideias ou alguma síntese dos principais tópicos pelos quais a autoridade da Fazenda passou. Ele disse que o orçamento para 2025 é a prioridade máxima em termos de estratégia econômica nas votações do Congresso Nacional. Fez muitas críticas ao governo anterior, disse que o compromisso é buscar um crescimento sólido atrelado a uma inflação controlada, ressaltou que governos anteriores produziram déficits estruturais contra os quais não pairou a mesma pressão para ajuste das contas públicas como aquela que paira sobre as costas deste governo, ressalta que as agências de risco acabam sendo mais permissivas com governos conservadores ou ultraconservadores e menos permissivas com governos progressistas, que têm por pauta maior ênfase em gastos sociais. Fez uma crítica ao fato de a pandemia ter sido considerada uma justificativa razoável para uma flexibilização fiscal e que a tragédia, como a ocorrida no Rio Grande do Sul, não tenha passado para muitos agentes pelo mesmo critério. Disse em algum momento que se começar a haver pauta-bomba, como quem diz, as coisas vão ficar mais difíceis. E aí cabe um complemento, porque nós tivemos na noite de anteontem e a repercussão ontem de uma votação do Senado em que, por larga maioria, os senadores aprovaram um projeto que basicamente faz com que haja empenho dos recursos, dos RAPs, ou seja, dos restos a pagar desde 2019 para serem colocados ou pagos entre já o ano de 2025 até o final de 2026. Há um impacto no primário que está entre 5 ou 15, 16 bilhões de reais. Aqui só um complemento e um paralelo. Ele também aborda a relação entre o governo e o Congresso Nacional, especificamente em relação à pauta da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, embora não tenha produzido nenhuma grande novidade a respeito de como isso vai se dar, apenas reforçou o conceito de buscar compensar a menor taxação sobre quem ganha até 5 mil com uma maior taxação sobre quem ganha mais do que isso. E a reforma tributária sendo amplamente defendida na medida em que ela é a premissa de justiça tributária no entendimento do ministro. São alguns dos principais tópicos que eu
sintetizo aqui a partir dos trechos que nós acompanhamos. Vamos ouvir o nosso Guilherme Cunha a respeito do que ele achou até aqui das declarações. O Diego segue monitorando em paralelo as falas do Fernando Haddad e se houver alguma pergunta com algum potencial de precificação, a gente volta a acompanhar em tempo real. Pois não, Gui? Excelente, Léo. E por hora, nada que foi dito lá ontem, né? Quando a gente também estava ouvindo o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que fizesse grande preço, uma grande volatilidade. O movimento do mercado ao qual a gente presencia até agora é o esperado já naturalmente pelo pré-mercado. O índice ele ficou mais contido, né, no que diz respeito a uma possibilidade de refletir essas melhorias que nós acompanhamos no balanço tanto de ontem quanto de antes de ontem, e o dólar já estava pressionado mais perto dos 5,70, puxando compradores. O problema vai ser se realmente romper esse 5,720, 5,730, tá? Então há uma necessidade dessa confirmação dessa região de preço para que a gente starte uma ponta compradora no dólar mais agressivo, mas pelo menos por hora a Haddad não falou nenhuma grande novidade, né? Fica mais a ponta do fiscal permanecendo no radar caso haja alguma outra pergunta que ele venha se deslizar na narrativa. Por hora, Léo, segue o preço, tá? Inclusive perfeito, esse 5,720 tende a dar uma segurada nessa região dos 5,720 para 5,730, pode vir a segurar e voltar o dólar novamente para a sua parte baixista, mais próximo dos R$5,70. Isso de novo, mais uma vez para o trader que teve uma oportunidade na abertura. Já o índice ainda de ladinho, esperando basicamente a abertura do mercado à vista para tomar um rumo, o Haddad não fazendo preço, inclusive até o momento. São 9h27, Gui, eu preciso te ouvir ainda sobre aquele contexto da guerra que eu construí. A gente ainda não teve a oportunidade, editorialmente, corremos atrás das falas do ministro da Fazenda e seguimos monitorando cada uma delas no paralelo. Só antes, uma atualização gráfica, se é que é o caso. Coutinho, vamos revisitar o dólar e o índice, porque o 0 a 0 é a marca desse mercado de futuros desta sexta-feira. Na ausência de drivers, de gatilhos, nem mesmo as declarações de Haddad têm sido necessárias ou suficientes ou capazes de guiar uma direção ou outra. É um 0 a 0 que continua prevalecendo. O dólar está subindo 0,07%, praticamente estável, R$ 5,716. E o Ibovespa Futuro subindo 0,02%, mais 0 a 0 ainda, a 129.510 pontos. E o gráfico, Coutinho? Vamos lá, Leozinho, você tá certo, o índice do seu lado esquerdo dentro de um canal, intraday 129,150, 129,900, então você tem conta rápida 800, 750 pontos, o índice praticamente no meio na retração de 50, sem viés direcional, com vol, olha só, o mercado chegou a subir, o mercado chegou a devolver, o mercado voltou para o 0 a 0, então a gente parece, por enquanto, lateralizado no índice. O dólar também restrito, R$ 5,694, esse vocês já conhecem, com R$ 5,734. A gente está praticamente também dentro de um canal. O dólar já com viés direcional, tem um envelopezinho de alta pianinho aqui, o dólar a priori mais altista. 9h28. Gui, é o seguinte, lembra do contexto que eu construí aqui para a gente pensar nessa iminente interrupção da guerra entre Rússia e Ucrânia, ainda que sob moldes que vão gerando bastante debate no mundo? O que é que você espera, pensando no impacto econômico financeiro e para a lógica do trader, tem que estar no radar? Well, na verdade, é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Já colocaram até data, basicamente, para poder estar encerrando esse movimento do conflito geopolítico, que iniciou por um motivo lá da OTAN. A galera até esquece do real motivo de tudo isso ter começado, mas o término, naturalmente, acaba também deixando no radar precificações. Precificações que, a depender do realmente, se for no manda quem pode, obedece quem tem juízo, fica um cenário para olhar para os Estados Unidos, como é que vai reagir mercado lá de risco, mas o que mais importante e impactante para nós foi o que gerou de movimento naquele momento mais expressivo, que é o petróleo, né? O petróleo e dólar foram os principais movimentos globais que sofreram com o início daquele conflito e agora pode vir a obter uma pressão mais reduzida para ambos, tá? Então, de olho muito mais no dólar e também na parte da commodity, para se realmente for nessa canetada, né? No manda quem pode, obedece quem tem juízo. Se eu não me falha a memória, é em final de abril, né? Desculpa, março, para poder já estar sendo tudo negociado e a gente ainda vai ter bastante movimento, bastante notícia sobre a negociação. Estou de olho no petróleo, estou de olho no DXY. Estados Unidos a gente ainda não vai para essa seara, então é isso que vai impactar no nosso bolso. Daqui a pouco tem a cobertura
dos resultados, e não são poucos. Mercado Livre, B3, Nubank, métricas que foram divulgadas e que devem carregar algum impacto, alguma consequência para a negociação desses papéis. O Gui, por exemplo, já antecipou parte do que sentiu ao ver os números de B3. A gente vai falar também com o Pedro Albuquerque, participação prevista ao longo dos próximos minutos. Já já o Buca vem aí. E a gente vai falar também na reta final do programa com os outros personagens com os quais vocês estão acostumados. O Alex Martins estará de volta na faixa das 10. Tem Fernando Mar para te ouvir. Então eu queria te deixar à vontade para um destaque final. Na sequência a gente ouve o Buca, ele está chegando aqui, está se acomodando na bancada. Sobre o que é que está no seu radar para o fechamento dessa semana e já com vistas à semana que vem. Vamos calibrar o cronograma do trader investidor. Pois não, Gui? Bom, Léo, tirar um pouco então desse viés, desses discursos, né? Ontem foi muito impactado esse movimento na tomada de decisão. Para hoje olhar esse sentimento cambial, a gente pode sim refletir mais uma vez, dormir um dólar mais perto dos R$ 5,70 do que um grande repique, dólar pressionado. Então a gente pode bisbilhotar já a semana que vem para o ajuste do fechamento ali desse contrato e iniciarmos com o pé direito para março. Balanço de B3 podendo trazer uma perspectiva para o trader e para o investidor, tem que ficar no radar, é oportunidade, tomara que já não saia com aquele gap extraordinário para que a gente possa todo mundo aproveitar, e na ponta do índice é o rompimento. Então aguarde essas confirmações que a gente pautou para que nesse meio do caminho não vire uma loteria e aí você acaba sendo muito mais profissional na sua tomada de decisão. Uma semana que fecha em uma contabilidade mais positiva do que negativa, principalmente falando dos balanços que a gente já bastante aqui comentou. Obrigado, Léo, obrigado a todo mundo, um beijo do Cunha, não esqueçam do like para que a gente possa, inclusive, romper essas resistências. Tamo junto. É a gente que te agradece, Gui. Tamo junto, ótimo final de semana. O Gui volta a conversar com a gente na segunda-feira. Aquele abraço, Gui. 9h33 e mais de 900 likes já reunidos. Mais de 1.800 simultâneos. Pro Raiz Souza, pro Painho, que está na área, pro Ale Martins, pro Alan Harrison, pro Dão23, pro Roberto Reis, pro Rodrigo, pro Alan, pro Marcelo Paz, também pro Nivaldo. Tá na hora de conversar pelos próximos 30 minutos com Pedro Albuquerque, meu amigo Buca, bem-vindo, bom dia. Bora, bom dia a todos, bom dia, Léo, Dieguinho, vamos lá, bom dia, turma que está nos assistindo. Vamos girar o baleiro, gira. Então, girando o baleiro, você ajuda a gente a construir o panorama. Por onde você quer começar hoje, porta pra fora ou porta pra dentro? Olha, eu tô olhando mais fora, né, vocês sabem, eu tenho uma posição bem leve de Brasil, a gente zerou a posição de Eletrobras, que eu tinha falado aqui na TC News. Continuamos carregando Happy Vida, Boa Safra e mais alguns papéis, tá? Uma posição relativamente pequena, o TC Cosmos tem cerca de 8% de Brasil e a gente tá de cabeça na China. A China deu um show, né, Léo? Sim. Foi um tsunami, eu espero que vocês tenham pegado, eu falei bastante de Alibaba para vocês. A Alibaba tá subindo mais de 60% no ano, e aí menos de 2 meses. Uma alta espetacular, é bem atípico para a Alibaba, ela tem dificuldade de andar forte, de repente mudou, virou a chave no papel, uma euforia grande, com a empresa acertando a mão em AI, acertando a mão em cloud, divulgou o balanço essa semana, foi muito bom o balanço, cresceu 2 dígitos em cloud, isso é bem importante para a Alibaba, tá? E aí o papel subiu 8% ontem, Léo. E tá subindo mais 4 agora no pré-market. Subiu 15 em Hong Kong. Porrada. E a gente continua na Alibaba. A gente reduziu um pouco as posições de China no início da semana, porque elas ficaram muito grandes no portfólio do fundo. A gente deu uma podada, né, para controlar o tamanho das posições, mas eu continuo na China surfando essa onda. E a gente não pretende sair por enquanto. Se eu mudar de ideia, eu vou avisar vocês. Lembrem-se, dia 5 de março tem o congresso lá. Pode vir estímulo. O ministro da Fazenda chinês falou ontem que vai estimular a economia. Então tá tudo acontecendo e tudo encaixando na China. Então tá tendo uma rotação também, né? Nesse início de ano, para essas bolsas, né? Bolsas de mercados emergentes no geral, bolsa da China, tá tendo uma rotação também, Léo, para a Europa, né? Por conta de provável queda maior de juros, então a gente está vendo um mercado aí diferente nesse início de ano.
e a gente aqui no TC Cosmos conseguiu surfar essa onda por enquanto. Buca, muita gente está ouvindo a nossa conversa e está perguntando assim, essa onda forte que descomprimiu os ativos financeiros da China, não pode ter uma segunda edição, até antes do Congresso, se Estados Unidos e chineses encontrarem uma acomodação na relação, como Bassett passou a sugerir, inclusive notícias dão conta de que ele está ligando para Pequim hoje para acomodar essa relação. Será? Vamos ver. Esse é meu patrão. Tô torcendo, eu tenho um altar em casa. Eu tô torcendo, eu tenho um altar em casa, entendeu? Todos os dias eu ajoelho lá, rezo muito para que aconteça um acordo. Não sei se vai acontecer, pode escalar inclusive, porém, os pontos a gente já colocou aqui. A China, os Estados Unidos precisa da China para resolver a guerra da Ucrânia com a Rússia. Ponto número 1. A Rússia é totalmente dependente da China hoje. A China tem comprado as commodities da Rússia que não tem escoado totalmente para a Europa. Mas tem muita gente cara de pau na Europa também, né? A Grécia pega lá o petróleo da Rússia, o gás, e revende para a Europa, né? Então, tem muita coisa acontecendo na Europa, mas enfim... o ponto é, os Estados Unidos dependem sim da China, pode ser um grande acordo aí, fazendo parte, obviamente, do acordo comercial. A China está esmagada pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou mais devagar com relação às tarifas e eu não descarto isso. Isso seria muito forte para a China. Muito forte, muito significativo. A China é uma superpotência, não está devendo nada em tecnologia. As empresas chinesas estão gerando caixa como se não houvesse amanhã. Estão fazendo programas de recompra de ações muito agressivos. O TC Cosmos está em várias posições da China. Todas essas empresas são caixa líquido, Léo. Todas têm muito mais caixa do que dívida e geram caixa trimestre a trimestre. E estão avançando no mundo inteiro, essas empresas, com exceção dos Estados Unidos e alguns países do Ocidente. Mas elas avançam forte em países emergentes. Inclusive na própria Europa. Então eu estou bem tranquilo com as posições na China. A gente tem que segurar esses cavalos, são cavalos corredores. Aconteceu, virou a chave, tem muito espaço para subir. Ainda, Léo, há uma diferença de precificação das empresas chinesas versus as americanas colossal. As empresas americanas de tecnologia estão rodando a 30 vezes lucro, algumas 40, algumas acima de 100, tá? As empresas, por exemplo, a Alibaba está 14 vezes lucro, ela subiu 60% em 2 meses, mas está 14 vezes lucro, né? Ela já chegou a rodar acima de 25 vezes lucro, a Alibaba. Então ela pode ainda ter um re-rating dela, os múltiplos serem expandidos por conta dela estar agora em todos os setores certos. Ela tem AI, ela tem cloud, né? Ela tem um business gerador de caixa que é o e-commerce. E não é só a Alibaba, é Meituan, Tencent, a gente zerou a posição, mas andou forte. A gente está numa imobiliária da China, todas as empresas chinesas têm uma situação um pouco parecida. Buca, ontem exatamente, Trump completou o primeiro mês à frente da Casa Branca lá nos Estados Unidos. A essa altura do campeonato, você já tem clareza sobre o que precificar ou não precificar, o que levar em consideração, o que não levar em consideração neste estilo do segundo mandato de Donald Trump na hora de operar? O Trump tem feito um início de governo absolutamente fulminante. Não dá tempo nem de respirar. São ordens executivas caindo de tudo quanto é lado. De novo, repito, reafirmo a minha visão. É um super governo com super nomeados, pessoas extremamente inteligentes, as medidas estão sendo muito lógicas, muito racionais, é um governo truculento, o Trump é truculento, ele joga com o peso dos Estados Unidos sim, mas foi um início muito bom. O principal ponto do governo Trump, o Trump está com o chip do Elon, ele está com a cabeça do Elon, isso é muito bom. O Elon fala vocalmente todos os dias que precisa reduzir o déficit, o Elon dá muita visibilidade para o departamento, para o DOGE, o departamento de eficiência, né? Fala muito em redução de déficit e o Trump tem falado demais em redução de déficit. E aconteceu algo muito impressionante essa semana. O Trump anunciou que pediu para o Pentágono reduzir em 8% o orçamento. Ora,
Os governos republicanos, inclusive o próprio governo Trump, eles são tradicionalmente reconhecidos por acreditar na força militar dos Estados Unidos, tá? Imprimir a paz pela força. Esse é o slogan do Trump. Se ele está cortando 8% do orçamento do Pentágono, que é uma pasta extremamente sensível para o governo republicano, imagina o que ele vai fazer nas outras pastas. Então, não estamos mais na fase de especulação. Será que ele está realmente querendo reduzir o déficit? Claramente está. E eu acho que os Estados Unidos vai ser bem sucedido com o Elon e com o Trump, porque o Trump comprou essa ideia. E aí, Léo, vão ser setores impactados, setor de defesa, a gente viu a Palantir, que é uma empresa super cara na minha visão, realizando por conta desse medo de redução da pasta de defesa. Porém, a gente vai ver menos inflação, menos juros, e isso é muito positivo para a Bolsa no geral e para a cripto. O que você me permite concluir com o teu racional é que se estivermos ao longo dos últimos meses, para não dizer anos, com S&P Nasdaq, Puca, nas máximas históricas, a tendência é continuar? Eu acho que continua. Qualquer realização do S&P é oportunidade grande de compra. Não vejo sentido lógico em estar short de S&P. É muito arriscado esse trade. Vocês estão apostando contra as melhores empresas do mundo. Vocês estão apostando contra um governo que foi extremamente bem montado. Todas as declarações do Trump são muito positivas para o mercado. Declarações do Bessent, secretário do Tesouro, são bem positivas para o mercado. Declarações e ações do Elon, que está tendo uma carta branca para avançar fortemente com a questão dos custos nos Estados Unidos, gastos do governo, ineficiências, roubos atrás de roubos prováveis sendo descobertos, né? Então eu não apostaria contra a Bolsa Americana. Caiu 5% o S&P, compra. Para mim é compra, entendeu? É o que a gente vai fazer no TC Cosmos. O teu mapa de calor na hora de alocação de capital está muito concentrado em China, apesar da redução recente, dado tudo que incorporou em posicionamento, e Estados Unidos. Criptoativos também entram na conta. Com certeza. A gente tem posições na América Latina, em Chile, que eu já citei para vocês. A gente está com uma posição em Cazaquistão. Os Estados Unidos têm uma outra visão, uma outra posição com relação à Rússia. O Cazaquistão é proxy da Rússia, né? É uma fintech no Cazaquistão. A gente tem posição na China. A gente tem posição também aqui nos Estados Unidos. E cripto eu considero um proxy dos Estados Unidos hoje, Léo. Tudo que está acontecendo em cripto, tudo que está acontecendo no governo dos Estados Unidos para a regulação de cripto impacta preço de Bitcoin, Ethereum e outros criptoativos. E hoje, coincidentemente também, essa semana foi uma semana importante para cripto. O presidente, agora eleito, presidente dos Estados Unidos, falou que quer transformar os Estados Unidos na capital de cripto. Antes ele falava como candidato. Agora ele falou num evento em Miami como presidente dos Estados Unidos. É mais uma promessa de campanha que o Trump tem mostrado que vai seguir à risca e vai cumprir. E aí a gente vê todos os nomeados do governo Trump. 80% a gente tinha mapeado dentro da gestora, 80% tem uma instância pró-cripto. Ou investem em criptoativos, ou tem uma posição favorável a cripto. É muito brutal o governo americano com relação a essa visão pró-cripto. E aí vão começando as agendas, Léo. Vai começar a circular no Congresso americano projetos de lei para fazer uma regulamentação do bem favorável ao crescimento da indústria de criptoativos. Está acontecendo agora. A SEC está começando a dropar os processos contra várias empresas de criptoativos nos Estados Unidos. A Coinbase deve ser beneficiada em breve, eu acredito aqui. Então tudo está acontecendo, só que é o tempo do governo, né? O tempo do governo, diferente do que o cara que está investindo em cripto imagina, não é em um dia, uma semana. Isso são meses até que esses frameworks andem e comecem a impactar de uma forma mais benéfica a indústria de criptoativos. Sobre criptoativos em geral, mas o Bitcoin em particular, eu gosto de uma tese do Jorge, que ele sustenta aqui, o Jorge Souto, segundo a qual o Bitcoin é um quebrador de correlações. Muita gente pensava que o Bitcoin andaria na mesma direção do S&P. Não. Na mesma direção de Nasdaq? Não. Ah, então a correlação é com ouro? Também não. O Jorge entende que a correlação do Bitcoin é liquidez global. Você entende o quê? Se é que pressupõe correlação do Bitcoin com alguma outra classe de ativo. O Jorginho tá afiado, hein? Porra!
Com certeza é liquidez global. Se a gente está com um cenário que a gente vai ter contínua queda na taxa de juros e a inflação começou relativamente mal nos Estados Unidos, mas não está dada a tendência. Eu acho que os juros caem nos Estados Unidos. A curva de juros americana, apesar de dados muito ruins, tem se acalmado fortemente, né? Alguns dados de atividade um pouco menor do que esperado. A gente deve ver uma descompressão nos empregos. A gente deve ver um impacto forte de inteligência artificial na economia americana, em todas as empresas agora. Foi uma primeira onda de investimento nos modelos LLMs, comprando placas da NVIDIA, investindo em energia. Agora a inteligência artificial vai começar a entrar cada vez mais na economia real e vai destravar a margem dessas empresas. Então sim, eu acredito nisso, Léo. E Bitcoin, eu vou ser específico, Bitcoin mais do que dobrou, tá? Aí depois de abril até outubro, Bitcoin andou de lado e fazendo, nessa lateralização, ele foi fazendo novas mínimas, discretas novas mínimas, então foi um canal de baixa, pode-se dizer. Depois em outubro ali ele explodiu, né? Em 2 meses, final de outubro, novembro e dezembro, Bitcoin quase dobrou novamente. E aqui estamos. Tá irritando todo mundo, né? Porra, mas esse negócio não anda, estão saindo tudo, o Trump tá falando bem de Bitcoin. Eu acredito que a gente vai presenciar o mesmo movimento. Vai irritando, vai tirando os menos fiéis da balança ali, vai sacudindo a árvore, os menos fiéis vão caindo das árvores, até que vai acontecer aquela rasgada. Vai subir em 2 meses ali, vai subir fortemente Bitcoin. Outras criptos depois, num segundo momento, vão andar forte. É isso que eu acredito que possa acontecer. Lembrando, estamos falando de um ativo de extremo risco, tá? Tem uma volatilidade muito alta em Bitcoin. E eu posso mudar de ideia a qualquer momento aqui na TC News, dentro do TC. Porém, eu acredito que a gente está num mercado de alta, estrutural, e Bitcoin ainda tem muita lenha para queimar. 9h48, Buca com a gente, o nosso CIO aqui no TC, sempre com os seus racionais e com a sua visão de mercado. São 9h49, deixa eu aproveitar o gancho aqui, pedir uma rápida Xandão? licença. Bloquearam o Xandão? Que história é essa? Checa aí, produção. Estamos apurando. Bloquearam o Xandão. Vamos partir aqui para apuração no paralelo. Deixa eu só aproveitar um gancho aqui, pessoal, no seguinte sentido. Você aí do outro lado, já pensou em ter na sua carteira o Cazaquistão? Imagina, Léo, nunca pensei e nem tenho interesse. Não, você não está entendendo. Tem um fundamento por detrás. E quem chegou aqui um pouquinho mais cedo acompanhando o racional do Book entendeu. É uma proxy de Rússia e tem uma movimentação que poderia implicar num destravamento de uma fintech lá do Cazaquistão, que está hoje no portfólio do TC Cosmos, que tem toda uma trincheira com agilidade suficiente e necessária, se for o caso, para sair dessa posição ou dobrar a mão nela. Eu estou dizendo tudo isso porque é um portfólio muito diferenciado e com uma equipe de dedo na tomada. O Buca, por exemplo, ele dorme, é um dedo na tomada, tem uma outra tomada do lado da cama, é outro dedo na tomada, é dedo na tomada 24 horas por dia e choques de tempos em tempos. Se você quiser fazer parte do TC Cosmos, antes até de ser um cotista, acesse o grupo que está lá na comunidade do TC, é na faixa, é de graça. Está na nossa descrição da transmissão do YouTube. Só você clicar na descrição e o primeiro link já vai estar lá para você fazer parte do chat do TC Cosmos, do grupo do TC Cosmos, lá dentro da comunidade. E, Buca, eu queria te ouvir pelo seguinte, nós estamos finalizando hoje a divulgação de um CDB que o TC preparou como CDB do trader, 135% do CDI, já entra na tela, está também fixado no chat. Sem pegadinha, né? Então, conta essa história, todo mundo convoca oferece, a galera. Todas as corretoras oferecem aquele CDB de 140, 150, 200, aí você vai lá no asteriscozinho, bonitinho, aí você só pode colocar R$2.000. Não tem pegadinha no nosso CDB, não tem limite, você pode colocar mesmo ali até o FGC, a gente recomenda, não acima de R$250 mil. CDB turbinado que serve de margem, inclusive, para você tradear dentro da TC Investimentos. Então, aproveitem, né? Obviamente que a gente tem um estoque limitado, porém não tem um asteriscozinho lá. Vocês podem se aproveitar aí. É uma rentabilidade muito significativa com juros muito altos, né? A gente está indo para juros de 14,25, talvez mais, né?
14,25 a 135 do CDI, a gente está falando já de quase 17, 18%, né? Então é muita coisa aí. Aproveitem, repetindo, o principal, sem asterisco. A gente vai jogar limpo com vocês do começo ao fim e não vai ter fim, tá? A gente quer ser absolutamente transparente com todos os custos da nossa operação, com todas as operações sendo oferecidas, boas operações para os nossos clientes. Então aproveitem, entrem no QR Code aí, estoque limitado, sem asterisco, peguem o CDB daí da TC Investimentos. 951, quando você vai para esse QR Code ou quando você clica no link que está fixado no chat, lá no chat está lá, você vai cair nessa página aqui, ó. Falta pouco para colocar o seu dinheiro para render. Vou dividir com vocês a imagem, que basicamente faz com que você, ao clicar em falar com o atendimento, consiga mais informações. Então, se você clica aqui, você já tem o início da conversa com o TC Investimentos para tirar qualquer dúvida. Porque às vezes, Buca, a pessoa está nos ouvindo, assim, pô, tudo bem, entendo que não tem pegadinha, mas como é que é, qual que é o prazo, por quanto tempo eu tenho que ficar? Galera tá aqui para dar o suporte e é o último dia pra gente divulgar essa campanha. Então, ou no QR Code, para quem é de QR Code. Último dia? Ou no chat, é hoje, sexta-feira. É o último dia. No primeiro escalão da divulgação, acaba hoje, na sexta-feira, pelo que o comercial me orientou. Então tá ali o QR Code, tá no chat fixo e tem toda uma equipe para te dar suporte pelo WhatsApp no TC, fechado? São 9h53. Olha, Fernando Haddad já não fala mais. Terminou a entrevista que concedi há pouco lá no ICL Notícias. Buca, a gente monitorou boa parte das falas do Haddad, sobretudo no começo, num dia esvaziado de agenda em que as falas dele poderiam fazer preço. Às vezes tem quem entenda muito claramente por que é importante acompanhar e tem quem pegue o outro lado e fala assim, pô, eu não quero ouvir o Haddad, eu não gosto desse governo. Você é um dos caras que mais batem na tecla de separar a paixão política do que pode fazer preço. Num dia esvaziado, uma fala do Haddad pode levar o dólar para um lado ou para o outro. E se a nossa função é oferecer para o trader os maiores subsídios, o trader tem que estar atento às falas do Haddad. Mas não aconteceu rigorosamente nada de novo. Depois do dia que continuou monitorando o paralelo, também não me trouxe nenhuma grande notícia ou mudança de tese. Como é que você está vendo os bastidores de Brasília? Essa é uma semana agitada também em relação ao Bolsonaro e afins. Mesma visão. A gente vai passar, depois do carnaval, por uma agenda legislativa que será populista, tá? Primeiro ponto é o IR, que já é sabido, foi anunciado no ano passado. Aqui a minha grande preocupação é com relação à contrapartida do que vai ser esse IR, né? Quem vai ser afetado, como vai ser afetado, vai ser só alta renda, vão ser os títulos isentos, né? É muita confusão com relação ao que foi anunciado, não foi anunciado em profundidade. Há uma grande dúvida se o Congresso vai aceitar essas contrapartidas, tem o risco de passar só a parte de isenção e as contrapartidas ficarem a ver navios, tá? Uma parte delas. Então a gente começa a ver um PT com uma popularidade extremamente baixa, um presidente da República derretido, né? Falando um monte de besteira, semana sim, semana não. Dando tiro no próprio pé, né? Colocando um marqueteiro na Secom, que não vai resolver o problema, na minha visão. E aí o PT, eu acredito que vai seguir o caminho natural, que é o DNA do partido, é gastar. É fazer populismo, gastar dinheiro, e aqui isso pode ter um forte impacto na Bolsa. Significa que vai acontecer isso, Léo? Não, mas eu acho que tem uma probabilidade relativamente alta. E se existe um risco material disso acontecer, eu prefiro estar menor de Brasil aqui, esperar essa bagunça acontecer e, repetindo, em algum momento deste ano, alocar no Brasil para eleição de 2026. Estamos muito longe da eleição de 2026 ainda. Não tem sentido, na minha visão, o mercado começar a fazer preço fortemente para a eleição. Fez algum preço com relação à popularidade do Lula? Sim. Mas a gente está há quase 2 anos da eleição. Se não fez no Chile, se não fez na Argentina, se não fez em nenhum país do mundo, por que vai fazer no Brasil 2 anos antes? Eu não acho. E aqui começa a entrar na zona de risco, que é o Congresso voltando, né? E o PT imprimindo uma agenda gastona, populista. Não só de Congresso, também vai ter muita coisa, muita tentativa parafiscal também, que pode aí azedar os ânimos. Por quê, Léo? A partir do momento que o governo começa uma agenda populista, né,
pelo menos no curto prazo, pode haver uma certa recuperação de popularidade. Vai ser muito? Não sei. Mas isso pode causar um estresse para os investidores começarem a olhar e falar, cara, essa eleição talvez não vai ser tão fácil assim como eu imaginava, né? E a gente nem sabe no final se o Lula vai concorrer. Ele tem agido como candidato, ele está em campanha eleitoral, claramente viajando o Brasil, indo para a rádio, fazendo palanque, mas a gente não sabe se ele vai chegar lá com o gás que ele tem, né? Se ele vai chegar bem de saúde. Essa é uma outra dúvida também. Por isso eu acho que o PT não leva a eleição de 2026. Eu não acredito nisso. Não ponho minha mão no fogo, mas eu acredito que o PT vá perder a eleição de 2026. Estão com a mesma cabeça dessa esquerda que está esfarelando o global. Vai cair no Chile, vai cair na Colômbia, caiu nos Estados Unidos, estão caindo em vários países da Europa, Alemanha, provavelmente, Macron pediu boné, vai sair também. Trudeau pediu boné, vai sair também. Então tem acontecido uma grande mudança aí. Essa esquerda não conseguiu encaixar a narrativa e o discurso para cativar as populações. E a direita tá com um discurso bem azeitado e tá virando esses países. Buca com a gente, vamos tirar uma casquinha, estender mais um pouquinho aqui. Quero falar de temporada de balanços, quero falar da enquete que a gente permitiu que o público votasse qual que é o voto do Buca para essa enquete. E quero falar também de... Aguardem, tem surpresa e é até da porta para fora. Mas sobre a enquete, vou começar por ela. A gente perguntou para o nosso público, Buca, o que você acha que faz mais preço no Brasil hoje em dia? Quase 1.300 votos já. 67% entendem que é o risco fiscal. São os gastos do governo que podem fazer mais preço aqui no Brasil. 13% entendem que é o risco político. É a relação entre os poderes que pode fazer mais preço. 6% entendem que é a política monetária do Banco Central que poderá fazer mais preço. E 14%, segundo lugar, entendem que são fatores externos e ou geopolíticos. E você, Buca? Eu acho que está bem afiado a enquete. Acho que risco fiscal vai fazer preço. A gente passou por um período de dezembro a janeiro que não tem congresso, teve eleição do presidente da Câmara e do Senado, estava todo mundo quietinho. A partir, repetindo, do momento que a gente volta do carnaval e começa a andar uma agenda, e não vai ser uma agenda boa. Eu não acho que vai ser uma agenda boa. A gente não vai ver aqui o PT falando que vai cortar gastos e passar novos pacotes fiscais. Ao contrário, eu acho que vai vir coisa ruim. Acho que isso pode fazer preço no mercado, sim, porque nós estamos longe da eleição. Quando chegar lá na virada de 2025 para 2026, começar a fervilhar a eleição, a gente começar a entender quem são os candidatos, o mercado vai cagar pro fiscal. Perdão a palavra, escapou. O mercado não vai olhar mais o fiscal, ele vai olhar a eleição. Quem tá indo? Se é a esquerda que tá melhorando aí, que tá na frente nas pesquisas, o mercado vai cair. Se é um político de centro, ou centro-direita ou direita, provavelmente o mercado vai subir a depender de quem é o candidato. Então, a minha visão é essa hoje, Léo. 9h59. Muito barulho, muito ruído, baixa precificação em princípio da denúncia por parte da Procuradoria-Geral da República contra o ex-presidente Jair Bolsonaro por 6 crimes que teriam sido cometidos no contexto de derrota dele para Lula nas eleições de 2022. Qual que é o paralelo que você faz deste fato com a perspectiva econômico-financeira e ambiente de negócios? Consegue traçar a aproximação disso? Não, eu acho que, primeiro, a condenação era dada, né? O Bolsonaro tem sofrido numa velocidade muito grande processos judiciais e, para mim, era dado que isso ia acontecer, entendeu? E eu não vou entrar no mérito do conteúdo aqui porque, enfim, não se cabe. Mas qual é o ponto? Se o Bolsonaro for preso, por exemplo, é pior pro PT. É pior pro Lula. Porque o Lula polariza muito bem com o Bolsonaro e vice-versa, né? Eles pegam os extremos ali. Se o Bolsonaro é preso, dependendo de quem for o candidato, representando a oposição, centro, direita, vai ser muito difícil o PT ganhar a eleição. E eu falei aqui do Tarcísio. O Tarcísio é um belíssimo exemplo. É um cara que não arruma confusão, é trabalhador, tá com uma popularidade super alta, né? Inclusive, arrisco dizer que ele até pega aquele esquerdinha mais moderado ali que votaria no Tarcísio, entendeu? Uma centro-esquerda. Então ele vai pegar todo mundo, é pior pro PT. O PT tá rezando aí pro Bolsonaro não ser preso, na minha visão.
e eles continuarem com essa polarização, tá? Então a situação é essa, mas aí tá lá no judiciário, né? E eu acho difícil escapar aí o Bolsonaro de tudo que tá acontecendo. E se o Tarcísio for eleito, por exemplo, e aqui é uma hipótese, tá? Pode ser outro candidato, eu só tô colocando no frame aqui o que pode acontecer. Se for eleito um cara de centro-direita, muito provavelmente vão anistiar o Bolsonaro, como o Trump tá fazendo nos Estados Unidos com o 8 de janeiro. Por fim, aqui no meu mapeamento, e aí eu queria 2 ou 3 perguntas da audiência, tirar a casquinha aqui do nosso patrão, um deles, né? Ô Buca, guerra Rússia e Ucrânia. Nós temos uma articulação entre Estados Unidos e Rússia e vai caber ao Volodymyr Zelensky basicamente dizer amém, ao que tudo indica, para um acordo de paz que na prática fará com que todo o território invadido pelos russos na Ucrânia fique com eles e um acordo de exploração dos minerais e, enfim, de alguns recursos do qual os Estados Unidos vão fazer parte. O que essa interrupção da guerra, que para muita gente é iminente, implica para o trader e para o investidor? Se acontecer a interrupção da guerra, a gente vai ver uma queda do petróleo adicional, importante, menos pressão inflacionária, né? E, obviamente, você tem uma descompressão de riscos geopolíticos. Então, é positivo no geral, eu vejo com um sinal bem positivo. O Zelensky tem resistido bastante, né? Pelas declarações. O Trump, de fato, foi numa negociação direto com a Rússia, né? A minha opinião, os Estados Unidos não vai mais fundiar a guerra da Ucrânia. Isso está claro. E tampouco os Estados Unidos têm a obrigação de ficar dando bilhões e bilhões de dólares do contribuinte americano para uma guerra que está lá na Europa, entendeu? A Europa tem que resolver os seus problemas. E, de novo, aí a gente entra no mérito, né? A Europa esbraveja e fala que os Estados Unidos têm que participar, que tem que dar dinheiro. A Europa está dando dinheiro para a Rússia. A Europa compra o petróleo e o gás da Rússia e finge que não compra, né? Então, eu acho que os Estados Unidos percebeu bem isso. O Trump, ele tem aquela política de America First, né? E ele vai cortar o dinheiro para a Ucrânia. E aí fica muito difícil, já era praticamente impossível a Ucrânia ganhar a guerra. A Rússia é uma potência nuclear, é um exército extremamente poderoso. Então o Trump tem falado, cara, isso é uma guerra perdida. Quantas pessoas mais precisam morrer, né? Pra esse negócio cessar e parar. Então acho que em algum momento a gente vê a resolução da guerra esse ano. Léo, é difícil falar, difícil saber. É uma guerra que já leva 3 anos, é uma guerra lamentável, né? Mas o que tá claro pra mim é que os Estados Unidos vai parar de dar dinheiro pra Ucrânia e a situação complica. A Europa vai levar o déficit pra aumentar o gasto militar, pra fundir essa guerra. Sem espaço fiscal pra isso? Pois é, então fica complicada a situação. Puca, pra gente fechar aqui das perguntas que eu tinha separado pra te entrevistar, vai se desenhando um novo conceito abaixo do qual se organiza a comunidade internacional. É um conceito em que devem prevalecer as forças dos mais fortes. E uma nova ordem que teria Estados Unidos, China e a própria Rússia, ditando o ritmo por onde vamos. Você concorda com essa premissa e que tipo de implicação isso contrata para sua alocação de capital como gestor? Olha, com relação à China tá claro para mim, tá muito claro. Da polarização do mundo hoje, são 2 países agressivos, cada um tem seus méritos para terem chegado lá. O chinês tá, de novo, não atrás hoje dos Estados Unidos em tecnologia, em vários pontos de tecnologia, citando em produção, bens industriais, era sempre a fortaleza da China. Eu não sei com relação à Rússia, acho que a gente precisa de mais data points para entender esse jogo geopolítico que está se formando. Tem muita especulação com relação a isso, que está se formando uma tríade aí. Eu não consigo responder, acho que a gente precisa analisar um pouco mais. O que está muito claro são 2 eixos. É os Estados Unidos, e aqui os Estados Unidos está ferindo alguns aliados. Isso pode ser benéfico para a China, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Os Estados Unidos está mostrando que ele é aliado, pero não me explora. E não vem com conversinha, né? E aqui, esses países que eram até então aliados dos Estados Unidos, eles podem falar, beleza, é assim que vai funcionar, mas eu vou fazer negócio com a China também. Então, se a China souber se aproveitar e capitalizar desse momento,
a China pode ser bem beneficiada. Buca, é sempre uma alegria ter você aqui. Muito obrigado. Valeu, galera. Forte abraço. Obrigado, Tamo valeu. junto. Esse é o Buca, voltando para a trincheira, como você vê. E o Buca faz questão de deixar registrado sempre essa saída repentina, porque ele já vai colocar o dedo na tomada do lado de lá. E ó, o QR Code ainda está na tela, são os últimos momentos aqui do QR Code exposto para você, a exemplo do que o Buca usou aqui para fundamentar, acessar o CDB, que paga 135% do CDI. Vale a pena você se ligar. E eu tô vendo que chegaram aqui 3, 4, 5, 6 perguntas entre blocos de interatividade no chat a respeito do CDB. Não tem segredo, pessoal. Como eu tava explicando para vocês, quem mirar esse QR Code ou acessar a mensagem que está fixada no chat vai chegar a esta tela aqui, ó. A tela de interação no Zap com o TC Investimentos. É a conta oficial do TC Investimentos lá pelo WhatsApp. Ali você tira todas as suas dúvidas, avalia o quanto que faz sentido, o quanto que não faz. E é muito bom poder dar visibilidade a esse tipo de oportunidade para tratar melhor o caixa de tanta gente que está com a gente aqui, Trader Investidor. Dá uma olhada, acessa, conversa, entende melhor o produto, avalia se ele faz sentido para você. São 10 horas com 7 minutos, estamos oficialmente entrando na dinâmica de negociação do mercado à vista. Há dias e dias, não é? Há dias que não tem como você entrar 10 e 7 para a cobertura do à vista e não tem como falar tão pouco do mercado de futuros. Aliás, a maior parte dos dias é assim. Mas não é o dia de hoje. O dia de hoje tem sido marcado por um 0-0 constrangedor. O Ibovespa Futuro está caindo 0,02%. O Ibovespa à vista está caindo 0,04%. O dólar futuro está avançando 0,04%. Quer dizer, por hora, e vamos ver se o mercado à vista consegue mexer nessa dinâmica, continua um certo marasmo, continua uma certa lateralização desses principais personagens. E vocês sabem que sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de dividir com vocês do outro lado os critérios editoriais e um pouco do que nos pauta para que a gente continue levando a você a prestação de serviços para o trader e para o investidor mais ágil e mais pragmática do mercado. Num dia esvaziado de movimentação em si e de agenda propriamente dita, as falas do ministro da Fazenda, seja do governo que vier a ser, um governo mais progressista, um governo mais conservador, um governo mais à esquerda, um governo mais à direita, um governo mais identificado com o centro, não importa. As falas de um ministro da Fazenda, ainda mais num dia esvaziado, compõem aquilo que pode ser um gatilho para uma direção ou para outra direção dos ativos financeiros. Por isso eu quero parabenizar aqueles que, a despeito de gostarem ou não gostarem da autoridade econômica do país, aqueles que, independente de terem ou de nutrirem admiração ou rechaça por ele ou por qualquer outro membro cujas falas podem ser precificadas, essas pessoas que entenderam como poderiam vir dali pistas para negociar melhor. E vocês sabem que de tempos em tempos eu uso algum gancho para dizer isso. É uma forte recomendação a minha de que você aí do outro lado busque ao máximo separar a sua visão de mundo do ponto de vista político e ideológico da sua visão de mundo como um alocador de recursos e alguém que cuida do seu dinheiro e dos seus investimentos. Eu já vi para os dois polos muita gente quebrar a cara ao confundir as premissas. Tome esse cuidado. Nós temos 10 horas com 9 minutos, o Coutinho está de volta, o Gabriel Junqueira também na ponta da conexão. Senti muito sua falta, Coutinho. Obrigado, não lindão. Pode ficar longe tanto tempo, Coutinho. Obrigado. Então nós vamos ter que quebrar esse estúdio aqui, algum auditório aqui. Aí você vai ter que negociar com o Moreno, não é comigo. Quebrar estúdio? Fácil. Não fala quebrar estúdio, bicho. Quebra, construir um auditório. Não, depois aqui, ficou tão bonito, show. Tão bacana o nosso instituto, tu tá falando de quebrar só você de terninho num talk show, ia ficar terninho? Bonitinho. Cara, aquela gravatinha e tal. Você ia ficar... Obrigado, Coutinho. Talk show, hein? Obrigado. Vamos trabalhar, Coutinho. O dólar e o índice, o dólar tá subindo 0,06%, R$5,76. E nós temos o índice agora, renovando mínima, o Ibov. Tá começando a se mexer um pouquinho mais, enquanto estamos ouvindo ao fundo, ou estamos, a trilha de Jô Soares para homenagear e dar contexto à sua sugestão de talk show. Foi o maior da história televisiva brasileira, ou certamente um dos maiores, tá na prateleira aí dos grandes. O Ibovespa Futuro tá brigando com o Ibov à vista, Coutinho. O Indifut tá subindo 0,04, o Ibov à vista caindo 0,10. Você fala, Coutinho. Ruim demais, né, Léo? Olha só, se você pegar o índice, você pode traçar 1 milhão de canais diferentes aqui. Todos eles mantêm o índice lateralizado. O índice no gráfico de 5 minutos tem aqui um envelopezinho de baixa, cai, lateraliza, cai. Esse é o movimento macro intraday neste momento. Mas, ok, no candle agora inclusive sobe, ou seja, mais uma dissonância. Então, hoje, sexta-feira, pelo menos difícil para o day trader de plantão.
Dólar do seu lado direito, o dólar R$ 5,725. O nosso fundo, R$ 5,694. O dólar também permanece lateralizado. No curto prazo, em detrimento do índice, o dólar não faz figura nenhuma. Então, muito atento. Day trader de plantão, índice e dólar difícil agora. 10h11. Vamos cumprimentar o Gabriel Junqueira. Gabriel, espero que você esteja descansado. Espero que você tenha dormido bem essa noite. Espero que a sua energia esteja em 100%, porque nós temos muitos assuntos para abordar. Bem-vindo, bom dia. Muito bom dia, Léo, bom dia, Diego, bom dia, Coutinho, bom dia, pessoal, né? Hoje a gente começou o dia a milhão, né? Apesar do índice estar aí nessa lateralização, meio no 0 a 0, que a gente teve de resultado de empresa aumentando o preço de produto vendido, empresa fazendo M&A, enfim. Hoje o noticiário corporativo foi daquele jeito, Léo. Pois é, e é sobre ele que a gente vai falar com bastante peso. Vou construir o panorama, pegar os destaques aqui com o Coutinho e a gente vai aprofundar fundamento e notícia. Gabriel, aguenta um pouco. Ambev está subindo 0,10%, R$11,06. B3 apresenta neste primeiro momento, olha como é difícil operar a temporada de balanços. Nós temos um contribuidor aqui que é o Guilherme Cunha, esteve conosco mais cedo, eu até o complementei trazendo alguns dos fundamentos que para o Carlos Castrucci, que é um outro contribuidor do TC, fazem da B3 um case forte. O Gui estava com uma expectativa de uma alta interessante para a B3. Por enquanto ela não se confirma. B3SA3 está caindo 3%. R$10,97. Volta para um patamar inferior ao dos R$11. Chama bastante atenção. Divulgou resultados. É um dos principais assuntos para a gente abordar. Em instantes eu farei isso. O Coutinho já pode, vou até quebrar o protocolo pela forte queda, partir para o gráfico de B3SA3. Vamos quebrar aqui o protocolo do panorama. R$10,96. Coutinho, a gente tem uma reversão do envelope de alta que começava a se desenhar? Ele era bem curtinho, Léo. Olha só, você tinha aqui um sobe, lateralização, como a alta ela era mais curta, o comprimento dela acabou sendo. Ficou restrito nessa resistência a R$11,57. E aí, perdão, recordar é viver. Eu falei que B3 podia cair. Então, B3 agora bate numa expansão do FIBO. Opção número 1 lateraliza. Opção número 2 corrige, que é o que está acontecendo. Se você quiser dar uma refibada nesse cara, eu acho importante estender aqui um pouquinho. Olha só, se você transladar o FIBO passa a ser este aqui. Esse aqui passa a ser o FIBO correto. O que isso significa para você? 10,97 não é o fundo. O fundo agora é 10,48. Então, quem está comprado, por favor, atento. Você tem ainda mais 51 centavos de downside para chegar num suporte para aguardar uma reversão. Muito bem, nós temos 10h13, então também vou quebrar o protocolo e já trazer o Gabriel, porque isso pode interessar muito para o trader que está do outro lado olhando para B3SA3. Gabriel, dá uma olhada na manchete que eu separei aqui, é do Valor Econômico, e aí eu quero te ouvir sobre B3. Lucro da B3 cresce 10,8% em 24. A estratégia de diversificação e o impulso do mercado de renda fixa em 24 garantiram à B3 um lucro líquido de 4,57 bi, 11% maior que em 23. Em termos recorrentes, o avanço foi de 4% para 4,8 bi. A receita da companhia avançou 6,6% para 10,6 bilhões. No quarto trimestre, o lucro líquido cresceu cerca de 29% para 1,17 bilhão. Excluindo fatores não recorrentes, o avanço foi de 13,6% para 1,2 bilhão. A receita cresceu 7% para 2,7 bilhões. Aspas, o resultado ficou dentro do esperado, considerando que 24 foi um ano com bastante turbulência. Apesar disso, foi um período importante para mostrarmos, através dos números, a força da nossa estratégia de fortalecimento da agenda de produtos e a expansão da nossa atuação para outras áreas. Fecho aspas para André Veiga Milanes, diretor financeiro de relações com investidores da B3 ao Valor Econômico. Gabriel Junqueira, o seu olhar fundamentalista, B3 divulgou resultado. Bom, Léo, o resultado da B3 ele foi amplamente consensual, né? Dentro da expectativa do mercado. A gente viu a receita crescendo 7% do ano contra ano com os novos produtos, com futuros de Bitcoin contribuindo positivamente. Só na parte de futuros de Bitcoin, a gente teve ali 43 milhões de reais de receita no quarto trimestre, isso foi muito positivo. Porém, a gente teve um aumento dessas despesas operacionais também, impactadas muito também pelos incentivos a esses novos produtos.
né? Então a gente teve um crescimento de 13% das despesas operacionais, bastante acima da expectativa do mercado. O lucro ficou mais ou menos em linha, né? Foi compensado por uma alíquota menor de imposto. Eu acho que a B3 ela segue na sua estratégia de diversificação de produtos, lançando novas linhas de negócio e também sendo uma empresa de tecnologia, além de ser só a bolsa, né? No entanto, Léo, é uma empresa que vinha aí se valorizando bastante. Eu acho que tem uma coisa que tem acontecido nessa temporada de balanços e eu queria aqui deixar, né, registrado que não só com o B3, mas aconteceu com o Banco do Brasil. O Banco do Brasil veio com um resultado muito bom e também realizou bastante ontem. O que aconteceu, né? Eu acho que são empresas que estão já subindo no ano de 2025. Olha só, a gente olha para o gráfico aqui que o Coutinho está botando na tela, que a gente vê que a B3 ela vem num ano de 2025 muito bom e o resultado ele não veio ruim, mas ele veio num momento ali que você pode ter sim uma correção. Quando eu olhava para o Banco do Brasil, eu vi uma empresa que estava subindo 16% no ano de 2025. Natural que caia 2%, 3% ali, você fazendo ali um compra no boato, vende no fato, né? Então eu não vejo nenhuma grande mudança aqui. Quem está comprado no papel por fundamento, não acho que tem que mudar, não acho que tem uma mudança estrutural na tese de B3, muito pelo contrário, acho que B3 segue se reinventando para ser, além de uma bolsa, uma empresa de tecnologia, Léo. Interessante a tua provocação, Gabriel. Fora a complexidade que é tradar a temporada de balanços em específico, não é? O mercado muitas vezes antecipa, aí o resultado bom confirma, então antecipou no boato, realiza no fato, entre outras camadas. Vamos voltar para o panorama, já que eu quebrei excepcionalmente. Banco do Brasil está no 0-0, R$ 28,02. Bradesco subindo 0,30 a 11,99. Itaú caindo 0,30 a 32,70. Aí a gente chega a Santander, cuja alta é de 0,20 a 26,39. Partimos agora para o Quarteto de Ferro. Tem movimento ali. CSN vai subindo 1,13% a 8,94. Gerdau avançando 0,80 a 16,56. Usiminas 6,15 sobe 0,30. E Vale está no 0-0 a 57,75. Vale foi o grande destaque de alta ontem. Quando a gente parte pela Eletrobras, placar de 0-0 para a Elet 3 a 37,69. Embraer está avançando 0,67% a 61,64. Magalu no 0-0 a 7,37. Petrobras caindo 0,30% em linha com o que acontece com o petróleo, uma queda e uma correção. Mínima intradiária para Petrobras, inclusive. Suzano vai se destacando, hein? 0,87% de avanço a R$ 58,20. E VEG, na mínima intradiária, cai 0,36 a R$ 51,91. Isto posto, vamos começar a rodar com o Gabriel e com o gráfico do Coutinho alguns pontos. Você separou, por exemplo, um destaque de Suzano, Gabriel. Antes de SUSB3, quero te ouvir sobre Vale. Vale ontem entregou um resultado que, por várias linhas e ângulos, pode ser um resultado classificado como negativo, sobretudo em comparação com a base trimestral e anual. No entanto, ficou uma impressão de que o pior, de repente, passou. E aí, dois fatores ajudam a explicar a forte alta de ontem. O programa de dividendos e JCP, que foi anunciado, e o programa de recompra de ações. Sobre Vale, qual que é a sua perspectiva? Olha, Léo, eu particularmente, assim, eu gosto muito da empresa, né? Eu acho que Vale é uma empresa... quando a gente olha, né, para uma análise de empresas, né, você tem aquela coisa da aula de administração que a gente aprendia lá das 5 forças de Porter, né? Toda aquela parte de vantagens competitivas das empresas, modelos de negócios, enfim. Então, quando a gente olha para a Vale é uma empresa que claramente tem vantagens competitivas no mercado que ela opera. Isso porque o minério no Brasil tem um custo de extração menor, porque o minério no Brasil é mais refinado do que nos outros lugares e porque o Brasil é, de fato, um grande celeiro de commodities, né? Então, a Vale ela tem muita vantagem no mercado que ela opera. Ela é uma gigante e uma gigante geradora de caixa. Então, quando eu olho para a Vale, eu falo assim, pô, você vai fazer o fundamento da empresa, você vai sempre ter uma empresa que vai estar ali operando bem, que vai estar ali ganhando dinheiro e é um grande colosso, um grande orgulho que a gente tem aqui no Brasil. Ponto final. Óbvio que tem assim algumas questões ali que acontecem que a gente precisa ficar um pouco atento. Quando teve os 2 acidentes, a empresa sofreu bastante, questões que têm que ser colocadas em consideração, mas que não mudam também a tese de investimento, uma vez que a gente vê que a commodity do minério de ferro ela é essencial, né, para a infraestrutura, para o desenvolvimento e tudo mais. Porém, uma coisa é você olhar para o balanço da empresa, uma coisa é você olhar para a empresa como um todo, modelo de negócio, outra coisa é você olhar para o trade action da ação dela. E o trade action da ação dela vem muito em linha com outros fatores, como, por exemplo, China. Então, você não adianta achar que você vai ter uma ação da Vale se valorizando se o minério de ferro não sobe. O minério de ferro é controlado basicamente pela oferta e demanda chinesa. Então, assim, se você não tem uma China pulsante,
você não vai ter um minério de ferro subindo. Se você não tem um minério de ferro subindo, naturalmente a ação da Vale não vai subir também. Então, isso são coisas que a gente precisa ficar bastante atento. Eu olho para a Vale hoje e falo assim, é uma empresa que está muito barato, a Vale está muito barato do que ela já foi, a Vale tem um potencial enorme de valorização, mas ela só vai subir conforme o mercado chinês também andar. E a gente está vendo um mercado chinês andando, não pela parte de infraestrutura, pela de tecnologia, mas essa andada do mercado chinês pode favorecer muito essa empresa, Léo. 10 horas 21 minutos, tem Nubank, tem lojas Renner, tem Mercado Livre, tem atrações pra gente mergulhar no mercado à vista. Antes tem o Coutinho falando de Vale 3. Vamos lá, queridão. Olha só, pessoal, o Valeci tá na tela, tranquilona, canalzão de alta, tudo sob controle, Vale Guepa 2 dias atrás, ontem, hoje já abre restrita. Vale abaixo de 5,8 no Uno, seu objetivo 5,974, ele vai dar uma tremida, objetivo final de Vale R$ 60,35. Compras a critério, preferencialmente acima de 58,11 e com uma certa distância, por favor. Upside final você teria próximo de R$2. Da forma que tá, ele tá comprado, está bem comprado. Eventualmente o Guto Seravo comenta alguma coisa em termos de proteção. Por enquanto, cola o stop e empurra. O ativo tem 1,13 de vol, então o stop loss está na casa de 1,30 a 1,40. Amigos, 2 atualizações. Buca pediu que eu trouxesse para vocês aqui, ele me encaminhou um highlight nesse aspecto. A SEC, que é a CVM americana, a SEC lá dos Estados Unidos, concordou em retirar processo contra a Coinbase. Há pouco o Buca estava falando sobre esse assunto. Então, a CVM americana concordou em encerrar sua longa batalha legal contra a bolsa de criptomoedas Coinbase, sujeita à aprovação do comissário. Notícia positiva para a Coinbase como um todo, está registrado aqui. Uma outra atualização, lembra que o Buca falou sobre bloqueio do Xandão no X? Acaba de sair a notícia, conta de Alexandre de Moraes é desativada na rede social X. Endereço antes usado por Moraes exibe mensagem como essa conta, não existe. Em geral, usada quando o próprio usuário apaga o perfil. Na quinta, o ministro multou a rede social em R$8 milhões. Então a matéria sugere que, via de regra, quando aparece essa mensagem, é o próprio usuário que apagou o perfil e não a rede social X que o teria bloqueado. Então, para todo mundo estar na mesma página, foi a isso que o Buca se referiu agora há pouco. Agora, voltando a olhar para a temporada de balanços, falamos de B3, falemos também de Mercado Livre. E tem Nubank, me parece que Roxo 34 chegou a ficar um pouco mais tempo no leilão. É só um complemento, você tem Coinbase, é isso? Tem o Coinbase, está subindo 4,10% no pré-mercado, Léo. Perfeito, em resposta também a esta manchete, certamente. Agora, Mercado Livre, que cavalo é Mercado Livre, quando eu penso aqui no grande destaque, no top picking de varejo, não é? Dispara o Mercado Livre no pré-mercado em função do lucro acima do esperado no quarto trimestre, tá aqui, ó. Nós tivemos 12% no pós-mercado ontem de disparada para Mercado Livre. A empresa, que é a maior da América Latina, informou que o lucro líquido entre outubro e dezembro chegou a 639 milhões de dólares, um aumento de quase 300% ano a ano e bem acima dos 400 milhões esperados por analistas. O diretor financeiro do Mercado Livre, o Martim de Los Santos, disse a Reuters que os resultados refletiram menores custos de financiamento, melhor eficiência logística, especialmente no México, e menores perdas cambiais, principalmente na Argentina. A receita líquida da empresa chegou a 6,1 bilhões de dólares, 37% maior na base anual e acima da estimativa de 6 bilhões. Meli 34, na voz de Diego Kerber. Meli 34 está subindo 0,86%, R$ 111,95. Oi? Como é que é? R$ 111,95. Mas quantos por cento você falou? Subindo 0,85%. Ah, que susto. Não, entendi. Eu entendi 85%. Não, 0,85%. Tá comprado, tá comprado no Mercado Livre. Antes eu tivesse. Tá comprado no Mercado Livre. Aí o churrasco era por minha conta. Mas 85% já íamos colocar urgente no painel Mover Pro aqui. O Luciano Costa ia me entender. Gabriel Junqueira, vamos falar de Meli 34. A grande explosão foi ontem. Você fala, é um setor complexo como é o varejo, mas Meli tem dado aula, né? Pois é, Léo, e assim, eu falo pra você compra coisa no Mercado Livre, Léo? Você compra? Ah, rapaz, teria que pensar, viu? Teria que pensar um pouquinho. Porque assim, eu compro bastante, eu te falo, é o melhor serviço, né? É impressionante o Mercado Livre, assim, é uma coisa realmente assim, realmente muito acima dos seus competidores.
E isso foi uma discussão que a gente está tendo aqui na gestora, como que o varejo tradicional, e depois a gente vai falar de lojas Renner, que é importante, porque lojas Renner é o varejo tradicional, vai ter que se reinventar para competir com esses caras. Porque assim, você tem uma empresa de varejo que cresce a lucratividade do jeito que ela cresceu, que entrega 40% de crescimento de receita no ano contra ano, mesmo com os juros do jeito que está, operando em países como Brasil e Argentina, Léo, aí eu começo a ver aquelas headlines ali da Luísa Trajano criticando os juros, dizendo que isso aqui, eu falo, mas o Mercado Livre está performando, por que você está criticando os juros, né? Então, por que o Mercado Livre não critica os juros também? Porque a empresa está performando pra caramba. Então, um resultado espetacular, né? Ela superou o consenso, entregou uma margem EBT de 30% acima do que era esperado, teve um lucro líquido 65% acima da expectativa. Enfim, é um resultado espetacular. Tanto que ontem, no fechamento, no leilão, subiu 12%, né? Exatamente, fala por si só. Que estilingado. Quando eu digo que eu tenho que pensar, é pensar quanto que é para comprar, né? É difícil você ter argumento para ir para a ponta oposta, Gabriel, em cima do que você colocou aqui. E você vê que os fundamentos também têm bastante coerência quando você pega a história, Coutinho. Você tá comprado em ML34, é você que tá, né? Vai pro gráfico, vai com a estilingada de ontem, Coutinho. Lindão, hein? Esse aí, como diz nosso querido Vinícius Custódio, que traulitada que deu o Mercado Livre. Cota 11237. Essa é a boa notícia. A má notícia é que você está abaixo de uma terceira linha. Então, a máxima de Mercado Livre, R$ 114,43. O ativo tem uma volatilidade de 5,82. Lógico, ela explodiu. A gente vai considerar a vol anterior, 1,02. O que deixa o teu stop na casa de R$ 1,30 a R$ 1,40. Logicamente, é um ativo de manutenção, não tem compra nesse momento. Simplesmente crava o stop e empurra. 114,43 é a sua saída. Senhoras e senhores, leilão. Vem aí, opa, leilão antes, Diego Kerber. Que é justamente de roxo 34, Nubank. E estava caindo 5,90% antes de ser devolvida a leilão a R$ 11,48. E agora está subindo 1,05% dentro do leilão, na variação teórica. Não é nada para poder recuperar essa queda mais forte de quase 6%. Inclusive, lá no pré-mercado americano, Léo, não cada cadeira, tá? 7,57% de derretimento para lá nos Estados Unidos. Nubank, com vida difícil. Vamos ao highlight aqui, ó. Lucro líquido ajustado de 610 milhões de dólares no quarto tri, uma alta de 87% em um ano. Aí quem tá do outro lado fala assim, mas por que tá caindo? Tem muito a ver com o que o Gabriel há pouco antecipou, mas vamos aqui ao qualitativo, ó. Lucro, então, de 552 milhões de dólares, quarto tri 24, aumento de 85% base anual, considerando variações livres dos efeitos de câmbio. Lucro ajustado ficou em 610 milhões, aumento de 87%. Em 24, o banco praticamente dobrou o lucro líquido para 1,97 bilhão de dólares. O Banco Digital fechou dezembro com 114 milhões de clientes, dos quais 4 milhões e meio foram adicionados só no quarto tri e 20 milhões em todo o ano passado. No Brasil, chegou perto de 102 milhões de clientes, o terceiro maior banco do país em número de correntistas. Do total de clientes, 94 milhões são ativos, ou seja, fazem efetivamente transações. O retorno sobre o patrimônio, ROI na sigla em inglês, ficou em 29% no quarto tri. Já as receitas da fintech somaram quase 3 bilhões de dólares, salto de 50%. Vamos às falas de Davi Bellis, que é CEO da fintech e fundador dela. O ano de 24 foi transformacional para o Nubank. Ele ressaltou os 114 milhões de clientes e as receitas anuais em 11 bilhões e meio de dólares. No ano passado, o banco avançou em estratégias para fora do mundo financeiro, lançou um plano de celulares, o NuCel, e produtos para viagens, o NuTravel, que em 2025 vão ser reforçados. Por fim, Gabriel, para te dar aqui mais evidências, a carteira de crédito da fintech, considerando os recursos sujeitos a juros, cresceu 75% na comparação de 12 meses, encerrando 2024 em 11 bilhões e meio de dólares. Já a carteira total aumentou 45% em 12 meses e 14% no trimestre para 20,7 bilhões de dólares. É você com o gráfico de roxo 34 falando, Gabriel. Bom, Léo, o resultado de roxo 34 foi um resultado bastante estável quando a gente olha trimestre contra trimestre, teve um crescimento legal no ano contra ano, alinhado com o consenso. O que vem de ruim nesse resultado é que a margem financeira, né, o NIM, né, que é o Net
Net Interest Income, né, que é Net Interest Margin, que é a margem financeira de um banco, né, ela caiu mais do que o esperado, muito em função da desvalorização do real. A gente sabe que o Nubank, dos 114 milhões de clientes que ele tem, são 102 no Brasil, 10 milhões no México e 2 milhões e meio na Colômbia, né? Então, o Brasil, essa desvalorização do real atrapalha bastante ali as margens quando a gente olha para o resultado em dólar. A carteira de crédito veio bem, a qualidade dos ativos do negócio também melhorou, né? Então, quando você olha a inadimplência de 90 dias, caiu 20 bips, foi para 7% no Brasil, que é muito bom. O que acontece é que no Nubank, primeiro, se a gente der um zoom out aqui no gráfico e olhar o que aconteceu no Nubank no de 2024, foi um dos papéis que mais performou na Bolsa, né? Então, assim, é um papel que vem ganhando muito espaço, é um papel que vem performando muito bem e que, assim, está num múltiplo muito esticado. Então, qualquer resultado que não seja aquela coisa estelar vai fazer com que o banco realize, e é natural que isso aconteça, né? Porque você tem um resultado que mostra uma desaceleração no crescimento, os investidores já começam a fazer a rotação da tese, que era um growth muito forte, para um growth menos forte, um growth que não paga dividendo. Então, assim, é natural. Eu não vejo nenhuma mudança, nada muito abrupto aqui na tese, a não ser uma realização de um papel que subiu mais de 100% no ano passado, né, Léo? Nininho, gráfico, rosto 34. Sim, senhor, chefe. Vamos lá. No caso de Nubank, pessoal, o que a gente tem? E aí fica atento porque a gente vai ter duas análises, tá bom? O gap de Nubank e o valor atual, cota 1,165 em leilão, ele tá numa retração de FIBO e em cima de um suporte. Então, dá uma compra especulativa. Então, você que é mais arrojadinho, eventualmente entende que Nubank possa virar, você tem uma compra praticamente a mercado. Abre a boletinha amarela da sua plataforma e manda bala. No caso do mais conservador, não. Aí eu venho de uma tendência baixista, quando eu olho mais no longo prazo. A gente tem que aguardar 11,46, mas Nubank pode azedar a 9,16. Papaizinho. Fala, meu amor. Quero presente. Você quer presente? O que você quer de presente? A mamãe comprou o presente com o seu cartão de crédito. Comprou? Falarei com ela, então. Se prepara, hein? Falarei com ela. Pelo que a Fiboninha adiantou, a boleta vem forte. Fiboninha só compra em dólar, né? Tudo dela é em dólar, né? Fiboninha não quer saber de real. São 10h33. É o seguinte, nós vamos quebrar um protocolo aqui. O Fábio Borges, ele é membro do YouTube, ele tá pedindo o Onco3. Deixa separado pra mim o Onco3. Mas eu queria destacar com muito orgulho os comentários aqui do Alexandre Souza. Ele também é membro do YouTube do TC. E ele escreveu o seguinte, ele falou assim: quero deixar aqui um registro. Quero parabenizar o Diego pelo esquenta do mercado, que aqui em casa, carinhosamente, a gente já apelidou de Galinho da Madrugada. O programa mudou nossos hábitos de café da manhã. Obrigado, Diego. Programa extraordinário. Eu fico muito feliz com esse comentário, porque o esquenta do mercado, que já tinha uma tradição quando o seu formato era de 30 minutos, agora foi expandido e está durando 1 hora. E cada vez mais pessoas estão chegando mais cedo na nossa grade de programação e curtindo a dinâmica, que o Diego comanda com maestria na tabela com o Rodrigo Costa, às segundas-feiras Patrick Pazek, na sexta-feira com o André Almeida, junto do Rodrigo. Tá muito legal, o resultado tá sendo muito bom, é só a primeira semana do esquenta do mercado durante 1 hora e já parece que faz tempo que tá acontecendo. Então parabéns, Diego, fico muito feliz e acho que é uma chance de você convocar a nossa audiência para chegar mais cedo e desde as 7 acompanhar o esquenta. Com certeza, obrigado, Léo, obrigado também pro nosso querido Alexandre, para todo mundo que curte o esquenta do mercado. Eu fico muito feliz quando eu recebo mensagens desse tipo, porque mostra que o nosso trabalho está sendo bem entregue, reforça a qualidade do nosso trabalho. E aí fica o convite para você que ainda não sabe ou que coloca o despertador para acordar lá para 7h30, né, para acompanhar o Sol Amanhã. Chega mais cedo, garotinho, coloca um pouquinho mais cedo, toma um café, fica mais acordado e me ajuda a acordar o galinheiro, né? O galinho da madrugada me dá um trabalho, às vezes, quando no esquenta, então eu preciso de ajuda pra acordar o galinheiro. Então, me ajuda lá e vai lá às 7 horas da manhã, começa o Esquenta do Mercado a partir de agora. Na semana que vem a gente já volta na segunda-feira. Na segunda-feira com o Patrick Pazek, na sexta-feira tem o André Almeida. E é isso, a gente passa por todo o overview, né, pelos mercados globais, traz todas as informações mais relevantes, com comentários sempre certeiros do Rodrigo Costa, enfim. Fica o convite para todo mundo acompanhar desde mais cedo o Esquenta do Mercado, o programa que ajuda o investidor que cedo madruga, como eu costumo dizer. Aí, o bordão que este programa eternizou. Muito bom, Diego, parabéns. Nós temos 10 horas com 35 minutos.
Marcelo Coutinho, meu amigo, Onco3, rapidamente, no gráfico. Onco que passou por uma explosão recentemente, né? Avançou firme. Esse é o gráfico semanal. Qual que é a situação de momento? Bom, sobe como se não houvesse amanhã. No diário eu não tenho figura gráfica, ou seja, o ativo ex-que bateu 1,74 e agora cota 4,71 em leilão. O ativo sobe com candles de aceleração, não tem figura nenhuma que ampara isso. Aí, eventualmente, você vai ter que ir para um gráfico de 60, enfim, buscar alguma coisinha. Mas, passando uma perspectiva mais macro do papel, o que acontece? Bom, quem está comprado forçosamente vai ter que ir para o intraday para poder buscar figuras ou algo que alicerce essa movimentação. Eu tinha colocado no gráfico semanal para indicar os possíveis pontos de saída. Então, o papel cota 4,73, você tem um ponto de venda a 5,05 e você tem um segundo ponto de venda a 5,83. Então, por favor, fique atento. Agora, o ideal é ir para o gráfico, exemplo, o gráfico de 60 minutos, não tem nada, né? Então, sobe, lateraliza, sobe. Então, assim, as figuras são muito ruins. Então, vai ter que empurrar brevemente o ativo para cima, para que, eventualmente, numa reversão ele não devolva, mas, por enquanto, vai ter que ir controlando via stop. Perfeito, Coutinho. Vamos voltar com outros balanços? Faltou Lojas Renner da gente comentar, né, Gabriel? Lojas Renner que anunciou que vai recomprar R$1 bilhão em ações após lucro abaixo do esperado no quarto tri. Toda aqui a informação. A Lojas Renner divulgou nesta quinta-feira que vai recomprar cerca de R$1 bilhão em ações após registrar lucro líquido de 487,2 milhões de reais no quarto tri, um recuo de 7,5% na base anual e abaixo da expectativa média do mercado. Os analistas esperavam um lucro de 630,6 milhões, ou seja, bem acima do que efetivamente veio de número, de acordo com a LSEG. O EBITDA ajustado da companhia somou 1,02 bilhão no período, uma alta de 1,7% na base anual, mas praticamente em linha com o esperado, que era de 1,09 bilhão, de acordo com dados da LSEG. A companhia informou que seu conselho de administração aprovou a recompra de até 75 milhões de ações, que representam 7,3% dos papéis já em circulação da empresa, que seria o equivalente a R$1 bilhão, considerando a cotação atual das ações. O objetivo com a operação é retornar capital e criar valor adicional aos acionistas, segundo a Renner nesse fato relevante. As ações da empresa fecharam em alta de 1,26% na última quinta-feira, R$ 13,71 cada. E aqui no mercado à vista de hoje, a gente tem LREN 3, neste instante, caindo 7,29% a R$ 12,71. E aí, Gabriel, como você enxergou os números de Lojas Renner? Pois é, Diego, a gente olhando assim, né, parece que o número foi horrível, né, mas ele não foi tão ruim assim. Sempre gosto de falar, quando a gente fala de empresa de varejo, acho que fazer um adendo aqui, só Meli não dá para usar esse termo porque ela não tem loja, né, é um virtual, mas a Lojas Renner a gente gosta de sempre avaliar pelas same store sales, né, vendas nas mesmas lojas, cresceram 8,9% no período, né? Isso foi um pouco abaixo da expectativa do mercado. O mercado tinha uma expectativa de 9,2%, mas mesmo assim é um número bastante relevante, aí, bastante interessante. O canal digital da Lojas Renner teve uma alta de 18% nas vendas, então positivo também. Quando a gente olha para a margem bruta do varejo em relação, ficou mais ou menos estável. Teve uma leve compressão, as despesas de SG&A também cresceram um pouquinho, mas abaixo da expectativa, ficaram em 7%. A gente teve uma redução aqui nos créditos tributários e também uma despesa maior com participação nos lucros, né? Então, isso tudo somado fez com que a gente tenha esse headline pior, né? O EBITDA ajustado do varejo teve uma leve compressão de 4% no ano contra ano, a margem ficou em 23%, 370 bips abaixo também no ano contra ano. Então, o resultado aqui, Diego, que não é um resultado horrível, né? Não é um resultado para ela cair 7%. Mas quando você olha para uma Meli entregando o que ela está entregando no mesmo segmento, basicamente com os mesmos fatores de risco, o Lojas Renner fica muito pouco atrativo, né? E aí é o que a gente começa a se questionar, como que essas empresas, seja Lojas Renner, seja Natura, até mesmo as grandes varejistas como Magazine Luiza, Casas Bahia, né, que estão ali em outro segmento, mais nos eletrodomésticos, linha branca, enfim, como que essa turma vai se reinventar, como que eles vão conseguir entregar resultados crescentes, resultados de crescimento, com uma Meli competindo com a Meli, a própria Amazon, que tem conseguido ser empresas
top performer no segmento. Isso é o que a gente precisa se questionar daqui para frente, porque são empresas que têm os mesmos fatores de risco. E aí, quando você olha para uma Meli 34 e para uma Lojas Renner, a rotação do investidor é clara, né? Ele vai ali para quem está conseguindo crescer, quem está conseguindo entregar mesmo num cenário de juros como o que a gente tem hoje. Perfeito, Gabriel. Vamos para Lojas Renner, LREN 3 no gráfico do Coutinho. Lateralizada, o gap deu uma boa machucada, né? Se você descontar o dia de hoje, Lojas Renner, ela vinha aqui num canal ascendente, né? Ainda lento, ativo, vamos traçar o paralelismo, Bradesco, Vale, ou seja, o ativo também com uma possibilidade de retorno bastante prejudicado. Hoje, o candle de hoje já quebra um pouco essa perspectiva. Para os mais arrojados, eu acho que até dá para você pegar aqui, ó, se você der uma fibadinha daqui para cá, esse cara deve dar uma compra. Ó, ele tá dando uma compra 284. De novo, né? Uma operação mais arrojada. O mais conservador não, porque o objetivo desse movimento é 11,80. Então, o ativo realmente, ele já estava prejudicado. Olha o gráfico dele, né? Ou seja, gráfico inercial, gráfico longo, gráfico de movimentos lentos. E agora, da forma que ele está montado, aí realmente me parece que uma rotação em cima de Lojas Renner faz todo sentido. O papel em si está numa formação gráfica muito ruim. 10h41, o JPS Meli 34 tem desempenho fantástico. Tem que surfar a onda, mas é muito cara. Perspectiva aqui do JPS recebe o nosso abraço. Bom, eu vou para outras interações aqui. Por exemplo, a do Rodrigo Cavalheiro, que recebe os aplausos do nosso auditório, porque se tornou membro do YouTube do TC. Muito obrigado pelo apoio direto. Valeu, meu amigo Rodrigo. Ele disse, tive que me tornar membro hoje, vocês são feras. E aí ele pede um racional a respeito do ouro, que o Coutinho já vai deixar separado e preparado aqui. Antes eu preciso me despedir do Gabriel, com quem deixo o espaço para um destaque final. Até porque você separou tantos assuntos, Gabriel. Naturalmente que não dá tempo da gente abordar todos. Tivesse você que escolher um para se despedir, qual escolheria? Olha, Léo, eu gosto muito de um resultado que saiu hoje de manhã, que é o resultado de Irani. É um resultado que veio ruim, assim, estável. A empresa, ela não entregou crescimento de EBITDA, os volumes também continuaram ruins ali, sem crescimento. Ela teve até um yield legal, tudo mais. Só que quando eu olho para a Irani, e é um dos resultados que eu mais gosto de analisar, por quê? Porque dentro do relatório que ela entrega, ela tem um gráfico de retorno sobre o capital investido com o custo de captação, o custo da dívida dela. E aí, nesse relatório, a gente consegue ver justamente a sazonalidade das empresas produtoras de commodity, como esse spread entre o retorno que ela entrega com o custo que ela capta dinheiro, aumenta e diminui conforme a gente tem a sazonalidade, seja de preço, seja a sazonalidade de empresas em projetos de crescimento, enfim, de todas essas formas. Eu fiz um post muito legal lá na plataforma do TC com esse gráfico, para quem tiver interesse em participar. E aí, Léo, fica também o meu convite, que eu vou me despedir de você agora às 10h45, mas 11h30 a gente tem uma coisa muito especial que vai acontecer, né? Tá aí o gancho, era por aí que eu ia puxar mesmo. Por quê? O Gabriel não está no escritório hoje. Se tivesse ele no escritório, às suas costas estaria aquela lousa, onde ele delicadamente colocou as projeções de vários dos integrantes da Santa Fé Investimentos e as nossas projeções do Coutinho, a minha e do Diego. Mas uma das linhas daquela lousa sempre chamou a atenção. A linha do Sérgio. Porque o Sérgio vislumbrava em 2024 o Ibov em 200 mil pontos. E o Sérgio dobrou a aposta para 2025, no sentido de insistir nela. 200 mil pontos para o Ibov. Isto fez com que nós nos inspirássemos na lousa para dizer, então é o Serjão 200K. E aí eu cheguei a colocar para o Gabriel, por que a gente não traz, ele não trabalha com você aí na Santa Fé? O Gabriel disse, trabalha. Eu falei, por que a gente não traz aqui para entrevistar? E a audiência foi a loucura. Sim, queremos entender melhor quais são os fundamentos, o que leva o Serjão a olhar 200 mil pontos. Nós organizamos e a entrevista é hoje. Hoje, às 11h30, vem aí o Serjão 200K, nosso apelido carinhoso e um profissional de muita bagagem, estrada. O Gabriel me contou nos bastidores várias das conquistas e da trajetória, ou boa parte da trajetória do Sérgio, que vai estar com a gente. Vamos apresentar para a audiência com a maneira devida quem é o Sérgio e o que o leva a crer que a Bolsa Brasileira, se não chegar a 200 mil pelo menos, tem uma simetria que mais
dá espaço para se apostar na alta do que na baixa. É isso, né, Gabriel? A gente volta a se encontrar então na faixa das 11h30. Exato, Léo. E assim, eu estou muito feliz porque recentemente também trouxe o Sérgio para dentro da plataforma do TC, ele está começando a usar a plataforma, está adorando, e ele vai poder contar para vocês, entre outras histórias, né? E aí eu já deixo um gancho de uma história muito legal que ele tem para contar, que foi o dia que o Nagy Narras quebrou a Bolsa do Rio de Janeiro. Ele estava como operador de pregão na B3 lá no centro nesse dia. Tem que pedir para ele contar essa história porque é uma história muito legal e só de quem realmente é raiz no mercado financeiro, que conhece e que esteve lá para presenciar esse grande dia, que é um dia histórico, né, que aconteceu aí e que muitas outras coisas. E também fica o convite para 12h45 vocês estarem aqui com a gente acompanhando a tese de BRF que eu vou trazer junto com o Vini e com a Sandra, tá bom, pessoal? Valeu, grande abraço. Grande Gabriel, nosso amigo aqui de todos os dias. Obrigado, meu irmão. Até mais tarde, até daqui a pouco. 10h46. Bom, Coutinho, o ouro. O que o Silvio Santos, o que o Cenoura Bravanel dizia? Que o ouro vale a mais que... Não sei, querido. Não. Você ganhou 50 mil reais em barras de ouro que valem mais do que... Dinheiro? Aê! Vamos pro ouro, vai, Coutinho. Vamos lá, pessoal. No caso do ouro, olha só. O ouro tem 2 canais de alta, o ativo... Ele tá estável, né? Você vê que desde dezembro, sua máxima 17,30, a cota agora 17,60. Então ele vai ali de forma muito estável, subindo. Primeiro canal amarelo, segundo canal vermelho. Então, assim, é um ativo, a gente sabe, né? Assim, ele é defensivo, tá? Na sua grande totalidade. Agora tem uma figura, extremamente confortável para quem tá posicionado no papel, né? No ativo. Cota, eu tô aqui usando o Gold 11, 17,58. Neste patamar, ele deveria ir a 18,47. Logicamente, a angulação ela é baixa, então a gente sabe que isso aqui não deve ser um ativo, não deveria ser um ativo de grande explosão. Papai. Oi, meu amor. Tô com cólica. Você está com cólica. Você, quando está com cólica, é um perigo. Quero Coca-Cola. Coca-Cola será dada. Tá bom, terminando... Eu te ensinei que você não pode fazer isso. Sabe o que é isso? Isso tem 2 palavras, meu amor. A primeira se chama Léo e a segunda se chama Pinheiro. Coutinho. Ai, caramba, o tempo passa, a torcida brasileira. Eu já preciso me despedir de você. Deixa eu ver se tem um pedido final aqui, vai, pra você dar um alô pra outro membro do YouTube do TC. Não, vou ficar então com o Caleb. O Caleb tá aqui pelo Zap. Ele diz o seguinte: Coutinho, você tá com mais preocupação em relação a quê nos próximos dias? A possibilidade do Ibov perder os 127 mil pontos, o dólar fazer um pullback de uns 5.700 e voltar a subir, aí ele coloca aqui a possível prisão do Bolsonaro, ou o desafio da balança que o professor Cabral lançou? Caleb. O desafio da balança, esse aí com certeza, mas vai ser um show. Mas o desafio é o quê? É você emagrecer, é isso? É, o Cabral falou, inclusive tá rolando aí nos bastidores, você não tá sabendo não, mas você deve aposentar muito breve, inclusive. É mesmo? E aí o Manhã TC News vai passar a ser apresentado por mim e pelo Cabral, cuja camisa vai ser só até aqui, e a gente vai ter uma pintura no barrigão e tal, vai ser um negócio sensacional. Então você se prepara que você vai vir para a empresa uma vez por mês só para colher dividendos. Você e o Cabral a gente vai apresentar. Vou apresentar. Isso. E com uma camiseta ou camisa que para aqui isso. E o resto é o barrigão. Não, pintado de preto. E aí vai ter toda uma estrutura. A barriga pintada de preto. Isso, me aguarde. Toda de preto? Toda de preto. E por quê? Não, aí o Cabral vai ter que explicar. Tem toda uma ciência por trás disso, entendeu? Me aguarde. Tchau, Cabral. Tchau, lindão. E Coutinho. Tchau, eu vou te chamar agora de... Sabe Sandy Júnior? Que todo mundo acha que é uma pessoa só. Cabral. Tchau, Coutinho. Tchau, lindão. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Eu volto às 14 horas com o Grande Vinho. Alex Martins.